Miss, então o tema hoje é sobre o poder da oração. Eu acredito que todos já te conhecem aqui da nossa audiência, mas se você quiser resumir quem é a Miss, né, para o pessoal que está chegando te conhecer, te seguir, te acompanhar, que você é uma mulher de Deus, uma mulher de muito conhecimento, e nós louvamos ao Senhor mais uma Amém. vez. Então, Guilherme, eu sou uma serva de Deus, tenho me dedicado bastante a estudar a palavra, a tentar, né, influenciar outras mulheres a esse estudo bíblico, teológico mais aprofundado, para que elas ensinem a começar pela sua casa, começar pela sua família e depois chegar aos lugares onde Deus tem para enviá-las. O tema hoje é sobre oração. E lá em Santa Catarina, a Convenção da Assembleia de Deus está trabalhando o tema, em 2025, a oração, a força que move a igreja. A igreja, ela é dirigida, ela é movida espiritualmente através da oração. Infelizmente, hoje, muita gente não tem priorizado cultos de oração, reuniões de oração, vigília de oração, cultos de ensino, escola bíblica dominical. Tem pastores hoje, por exemplo, que tiraram a escola bíblica dominical e colocaram uma escola bíblica num dia à noite que substitui o culto de ensino. Então, antigamente, a gente tinha dois cultos de ensino, que era o culto de ensino em si e a escola bíblica dominical. Hoje, algumas igrejas vêm diminuindo, né? Porque não é algo tão buscado pelas pessoas, mas em alguns contextos a questão do ensino e principalmente a oração. Eu sou do ano 1987. Não sei se eu sou mais velha ou mais nova que tu. Acho que sou Eu mais sou velha. mais velho. Mas, Guilherme, quando a gente chegava na igreja, nós tirávamos 1 hora de oração de joelhos. Era de joelhos. E hoje a gente chega na igreja, os mais velhos estão de joelhos e os mais novos estão sentados olhando com aquela cara de paisagem que não tem mais o prazer. Então, assim, se o momento público de culto, que é 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da denominação, você não consegue externar que tem uma vida de oração com a sua prática, imagina como você vive dentro de casa. Tem gente que diz, mas eu oro em casa, eu faço isso, aquilo em casa. Por exemplo, às vezes a gente chega na Isso igreja. é muito interessante. A gente chega na igreja e diz assim, vamos abrir a Bíblia em Naum. Muitas pessoas viram, não encontrei. Existe esse livro lá, Justamente, né? acho que na minha Bíblia não tem. Mas o que acontece? Isso demonstra uma falta de leitura bíblica em casa. Da mesma forma, é a oração. Tem alguns obreiros, e infelizmente, eu chego em algumas igrejas, um obreiro recebe uma oportunidade para fazer uma oração. Ele não sabe orar. Tem obreiros que não sabem sequer dar bênçãos apostólicas. Então, assim, o que a gente precisa? Voltar às origens, voltar ao ensino bíblico e à oração. São dois combustíveis para a igreja. Então, eu ouso afirmar hoje, Guilherme, que a maior força da crise evangélica no Brasil, ela se dá por falta de oração. Esses escândalos, as heresias que são disseminadas, o povo que vai atrás disso é porque não ora. Porque, por exemplo, tem igrejas hoje. A gente já viu, né? Tem muitas denúncias sobre esse assunto. Igrejas que acabam contratando pessoas para dizer que está acontecendo milagre naquele lugar. E o que é isso? É falta de oração. Porque se o pastor fosse realmente um homem de Deus que orasse, ele não precisava ter uma atitude dessa. Tem muitas pessoas que dizem, alguns que se dizem profeta da nação, eles usam um aplicativo de celular, vão ali, olha a placa do carro da pessoa, pega um número e vai lá, faz uma consulta. O fulano de tal, Deus está falando isso ou aquilo. Inclusive, até viralizou esses dias um vídeo de que uma pessoa dizia, a fulana de tal, Deus vai dar vitória. Essa pessoa já morreu há tantos meses, se eu não me engano, não sei se era meses ou dias. Meu Deus. Então, o que está faltando? Está faltando o joelho no chão. O joelho no chão, ele vai nos trazer, em primeiro lugar, o temor que nós perdemos no caminho. Eu falo nós como um todo. A igreja brasileira está vivendo uma crise que, se nós não nos posicionarmos, vai ser muito difícil de reverter essa crise. É uma crise de falta de espiritualidade. Hoje em dia, todo mundo, tendo ou não chamado pastoral, ele quer exercer um ofício pastoral numa igreja, ele quer abrir um templo novo, às vezes não se prepara, copia mensagem de internet e sai pregando, e às vezes o pessoal me chama de polêmica, Guilherme, porque eu falo sobre isso e vou continuar falando. Nós precisamos ter temor, nós precisamos ter, porque nós estamos vivendo o tempo da graça, beleza, mas no tempo da graça o Senhor matou Ananias e Safira por causa de uma mentira, e tem muita gente hoje em cima dos púlpitos que vivem uma vida de mentira porque eles não oram, porque quando eu oro eu mortifico a minha carne, quando eu oro eu me torno mais parecido com o Cristo que eu sirvo, quando eu oro eu me torno mais humilde, quando eu oro, eu dou mais frutos. Quando eu oro, Cristo é glorificado por onde eu passo. Aleluia. E é interessante, né? O fogo é o Espírito Santo de Deus, a sarça ardente, vamos dizer assim. E muitas pessoas dizem, eu não estou sentindo fogo, Hum. aquela energia. E como que você vai sentir isso? Cada vez que você vai chegando mais próximo do fogo, você vai sentindo?
a presença dele. Sim. Você vai sentindo queimar. Então, Hum. você quer sentir a presença do Espírito Santo, se aproxime. Se você está vendo uma fogueira e você continua se aproximando, vai chegar uma hora que se você chegar tão perto, você vai se queimar. Verdade. Com o Espírito Santo, com Deus, para ter uma experiência com o Senhor, é da mesma forma. Se aproxime. E Guilherme, grande parte dos avivamentos começou com uma pessoa posicionada. Se tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus na brecha da oração, hoje eu creio que nesse presente tempo Deus vai levantar pessoas com unção e autoridade para denunciar o que anda sendo feito nos altares por aí. E Para coisas que andam acontecendo, Sim, né? sim, porque e é uma pessoa que vai estar vivendo uma vida de oração, que não vai ser amada pelas pessoas, assim como os profetas do passado não eram. É uma pessoa que ela vai contra o sistema, é alguém que vai levantar, é uma voz que clama no deserto mesmo. Ela vai Sim. levantar e vai dizer: isso aqui está errado. E tem muita coisa errada em nosso meio. Nós perdemos a fome. Nós estamos tão saciados das redes sociais que a gente tem. Uma vez eu vi uma mensagem do Paulo Júnior, ele disse: Senhor. Muita gente diz: Senhor, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o WhatsApp, tem minhas redes sociais. Depois, se sobrar um tempinho, eu dou para o Senhor. Provérbios 27:7 diz que a alma farta pisa em favos de mel. E é isso que nós temos feito. Nós estamos vivendo uma nação onde nós temos liberdade, de uma certa forma, de pregar a palavra de Deus. E por causa disso, porque não há uma perseguição, nós não temos nos posicionado. Há cerca de 650 orações na Bíblia. E o povo de Deus é um povo que ora. O povo de Deus é um povo que está na brecha, posicionado. O povo de Deus é um povo que não se amolda ao padrão do mundo. O povo de Deus que ora, que tem uma vida no altar, ele sabe discernir. Pouca gente pede discernimento, Guilherme. Por isso, a gente vê tanta gente hoje se deixando levar por um pastor que está vendendo uma vassoura ungida, um travesseiro ungido, um sal grosso ungido, e tantas outras coisas, tanta aberração que a gente tem visto. Sabe por que está acontecendo isso? Porque as pessoas não têm um posicionamento diante de Deus em oração. Quem ora recebe revelação de Deus. Quem ora recebe discernimento espiritual. Isso aqui não vem de Deus. Eu não vou comer nesse prato aqui, eu não vou comer dessa comida, porque isso aqui não é algo que está sendo preparado ou enviado por Deus. Sim. Quem ora não aceita ser pastoreado por um falso profeta. Quem ora não aceita ser dirigido por um falso pastor. Quem ora não aceita conselho de ímpio. Quem ora não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem ora tem poder e autoridade no céu e na terra. Quem ora, os demônios se sujeitam a ele. Quem ora, os principados e potestades caem por terra diante da autoridade que Deus concede a ele. Até o inferno estremece. Sim, né? eu acabei de ler um livro chamado Mulheres Guerreiras de Oração. E naquele livro, eu fui analisando o contexto de mulheres do passado, que eram mulheres que tiveram uma relevância no meio evangélico, como missionárias, pregadoras, e a maioria delas disse que o segredo era só a vida de oração. E sabe por que o diabo tem tentado cegar a nossa mente, o nosso entendimento com relação a isso? Porque às vezes a gente olha e diz assim: isso aqui é muito simples, só orar. Não, eu tenho que ir atrás, eu tenho que... Não, se você se posicionar em oração e deixar Deus agir por você, Ele responde por você, Ele abre porta onde não tem, Ele te apresenta ao mundo, Ele faz as pessoas que te desmerecerem, verem Ele na tua vida e o nome dEle ser glorificado. Então, quem ora, ele precisa se deleitar. Orar é se deleitar, é confiar, é entregar no altar e não buscar de volta. E eu oro assim para que o Senhor, nesse tempo, levante pessoas que não estejam com uma câmera filmando, estou no monte orando para mostrar que é espiritual. Eu estou aqui vestido de pano de saco para demonstrar uma humildade. Não, você não precisa demonstrar humildade. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto que dá. Então, alguém que ora, você vê na fala dela, na forma como ela se comporta, na forma como ela resolve conflitos. Ela não sai por aí desabafando na internet. Ela deixa Deus pelejar em favor dela. Quem ora não fica ressentido a ponto de odiar o seu irmão e desejar que ele vá para o inferno. Quem ora libera perdão por mais difícil que seja. E por aí vai. E nós temos tantos exemplos de homens e mulheres, tanto na Bíblia quanto na história da igreja, que deixaram, Guilherme, um legado de oração e fizeram a diferença no seu tempo. Inclusive, essas mulheres, eu fiquei encantada com o testemunho delas. Elas não tinham uma boa eloquência, elas não tinham uma boa aparência, elas não tinham templos ostentosos, elas tinham joelho no chão, elas tinham vida de consagração e, através disso, Deus operava milagre. E o Senhor mudou? Não, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Quem mudou fomos nós. E é interessante que muitas pessoas estão vendo Cristo ou só estão
deixando oportunidades passar. Porque existem coisas diferentes em ver Jesus e ter uma experiência com Jesus. É, Zaqueu subiu para ver Jesus, mas para ter a experiência com ele, Jesus disse: desce depressa. é, Então, muitas vezes a gente precisa descer para ter uma experiência com Cristo e não ver somente, porque tudo que a gente vê passa e fica para trás, mas a experiência que a gente absorve fica para sempre, é verdade. né? Sim, Então, a palavra diz: ninguém pega no arado e continua sendo o mesmo, porque se voltar não é digno dele. é Não é verdade. verdade? Miss, uma pergunta. Você acredita que a oração precisa ter um determinado tempo? Pô, eu preciso orar 1 hora, Paz, tudo bem? 30 Prazer. minutos? Tem um tempo adequado? Não, eu creio que o que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 18? Nós devemos orar em todo tempo, com toda oração e súplica e vigiar. Por muito tempo houve aquela falácia de que as orações que são atendidas são as orações feitas de joelho. As orações que são atendidas são as orações específicas que você faz ali em voz alta. Não existe uma fórmula da oração que vai ser mais prontamente respondida por Deus a um tempo determinado. Só que nós sabemos que para você entrar em um estado de ligação com o céu, você precisa abandonar as distrações. E uma das coisas que mais acontece quando a gente se coloca de joelhos para orar, por exemplo, dentro de casa, é a distração. É o celular que toca, é uma campainha que toca, é Na um hora menino que chega um chama. WhatsApp. Alguém chamando. Então, o que acontece? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um tempo, né? Até as pessoas que fazem meditação, elas têm um tempo, né, ali para poder. Então, a oração é, de uma certa forma, um estado de meditação. Você se desliga do mundo e se conecta com Deus. Então, você tem que abandonar as redes sociais na hora da oração, você tem que abandonar todas as distrações por fora. É por isso que algumas pessoas até dizem: gente, de madrugada a fila é menor. Como se de madrugada Deus fosse ouvir com mais prontidão. Enquanto é de madrugada aqui, no outro lado do mundo é de dia. Então, sempre haverá alguém em todos os horários, em todos os momentos, clamando a presença e buscando a presença de Deus. E é interessante isso que você falou, por exemplo, a gente precisa se desconectar. Não é do celular, não é de algo que você esteja contigo, é do mundo. É. Como que você quer se conectar com o mundo espiritual, porque Deus é espírito, estando envolvido com as coisas terrenas? Porque o mundo jaz do maligno e Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. É verdade. A partir do momento que você se deleita para orar, deleite-se para orar. Sim. E a forma correta seria, o ideal, né? Seria um lugar a sós com Deus, um lugar em que você pode ficar um tempo ali, pelo menos alguns minutos, pensando nas grandezas de Deus, nas maravilhas de Deus. Tem E um aí- louvor que diz: fecha a porta do teu quarto e E ora. ora. É isso. E tá Então- lá, né? Sim, então a oração deve começar, antes de mais nada, com uma comunicação correta. Uma forma de entrar diante da presença do Senhor de forma correta. Tem gente que já entra na presença de Deus, eu não aceito. Não, a gente tem que entrar diante do Senhor com humildade, né? Sabendo quem nós somos e reconhecendo quem Deus é. Então, antes de mais nada, entre na presença de Deus em adoração. O que Jesus ensina? A oração, a oração que todos os crentes devem fazer. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É uma forma de enaltecer, de adorar o Senhor. É uma forma de dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu reconheço a tua santidade, eu reconheço o teu senhorio, eu sei quem tu és, eu te conheço. E em seguida você deve confessar. Uma oração de confissão. Senhor, eu te confesso que eu não sou nada sem ti. Eu não posso nada sem ti. Eu não chego a lugar algum sem ti. Tudo que está acontecendo na minha vida, eu transmito para ti. É perseguição, é humilhação, é aplauso, é honra. Tudo é para ele. Se estão apedrejando, é para ele. Então vai confessando. Confessando que você não merece estar onde você está. Que nós estamos além daquilo que nós merecemos, porque o Senhor é bom e misericordioso. Em seguida, nós devemos agradecer. Eu fico triste quando eu pergunto às vezes: quem já agradeceu a Deus hoje? Quem já disse ao Senhor que o ama hoje? Poucas pessoas às vezes na igreja dizem: irmão, é tão fácil. Você é aquilo que você ama, né? Se eu amo, por exemplo, o meu esposo, então eu sou uma pessoa leal a ele. Então, se eu amo a Cristo, eu posso dizer que eu tenho capacidade de amar os meus irmãos que são falhos, porque eu amo a Cristo que eu não vi. Então, tem gente que diz assim: eu amo Jesus. E eu sei que isso não é fácil. Não é fácil você dizer que ama a Cristo quando alguém está te atacando e você vai permanecer ali com ele, independente do que fizerem com você. Mas o Senhor não falou que seria fácil. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. A caminhada não é fácil, mas com Cristo valerá a pena. Então você entra em adoração, confissão,
agradecimento. Em seguida, vamos pedir e depois vamos interceder. Interceder pela família, interceder pela nação, interceder pelas autoridades. Tem gente que não segue essa forma correta de orar. Ele entra diante de Deus em oração e já começa. Senhor, eu não aceito, eu determino, eu mando, eu faço, eu aconteço. Eu vejo gente, às vezes, orando e pegando a Bíblia e batendo na mesa e batendo a mão. Eu não aceito, eu não quero. E é através disso que a gente vê também que falta um certo temor nos corações. Porque quando eu estou diante do presidente da República, eu não posso falar com ele de qualquer maneira. Quando eu estou diante de uma grande autoridade na terra, eu não posso falar de qualquer forma. E a Bíblia diz, a gente estava falando aqui agora sobre a santidade de Deus. O nosso Deus, ele é terrivelmente santo, tremendamente santo. Ele está sentado em um alto e sublime trono, o seu séquito é santo, tudo em volta dele é santo. É tão santo que quando Isaías relata a visão, ele diz que os anjos tinham 6 asas, cobriu o rosto, cobriu os pés, e com 2 aves ficavam clamando, santo, santo, santo. Aonde o Senhor é invocado, aonde a santidade de Deus é invocada, aonde o nome do Senhor é enaltecido, engrandecido, e não do homem, a glória dele se manifesta. Exato. Mas, infelizmente, Leonardo, a gente não vê mais milagres acontecendo como antigamente. Por quê? Porque hoje as pessoas forjam milagres. Eu estava falando de você chegar, que tem pastores que dizem, eu sou o maior profeta dessa nação. Vai olhar o que ele tem feito. Vai olhar os frutos dele. Vai ver com quantas pessoas ele combinou ali naquele lugar para estar dizendo e profetizando coisas sobre a vida dela. As pessoas perderam o temor. E quando nós perdemos o temor, algo está sendo revelado. Que nós não temos noção do nível em que o nosso Deus é santo. E muitos tem uma coisa que até veio fazem milagres, né? Mas o próprio Senhor diz, né? Que Sim. muitos terão feito milagres, mas não chegará o dia que ele falar, não, Se vou for de escolher. Deus, né? Sim, se for. E hoje, a gente às vezes está. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que a gente não sabe mais nem às vezes discernir. É por isso que eu estava falando aqui que a gente tem que orar e pedir ao Senhor discernimento espiritual. Quem tem discernimento não deixa qualquer pessoa colocar a mão na cabeça, não deixa qualquer pessoa colocar a mão no coração. Eu não gosto, eu não deixo. Eu também não gosto. Eu vou contar aqui um episódio Não que aconteceu seja comigo. errado também, né, pessoal? Se é um pastor que você confia, que você vê que está gerando frutos, conhecereis pelo fruto, ok. Vocês estão em Sim. intercessão Sim. naquele momento. Eu acho que a gente não pode banalizar tudo também. A gente Sim, não está com aqui para certeza. isso, Mas mesmo né? assim, acho que ainda tem momentos, né? Mesmo você Tem confiando na momentos. pessoa, acho E a que Bíblia ainda diz que tem o Existe Espírito propósito, testifica e você tem que ter discernimento. Uma vez no Maranhão, eu tinha um pastor e ele montou um grupo de intercessão e chegou um pregador, me chamou à frente e ele chamou uma irmã para ficar do meu lado. Já sempre acontece isso nas igrejas pentecostais ou neopentecostais. E a irmã ficou ali do meu lado. E o pregador falando disse, coloca a mão no coração dela. Ela não colocou a mão, ela colocou a ponta dos dedos. E ele disse, aí ele começou a falar. E ela começou a bater nisso aqui meu. E incrível, no outro dia isso aqui meu estava tudo roxo, de tanto que ela tinha batido. Segundo ela, era algo que Deus estava mandando ela fazer. Pasmem, próxima semana chega um pregador na igreja. Eu recebi muita palavra profética quando eu ainda morava no Maranhão acerca de que Deus me traria, me levantaria e faria algo grande através de mim. Por bondade dele, eu não mereço. Mas chegou um outro pregador, me chamou à frente, a irmã não esperou ninguém chamar ela foi junto. Quando ela chegou, ela colocou a mão. Quando ela colocou a mão, eu segurei a mão dela e disse, você não vai me machucar hoje. Porque tem muita gente dizendo que tem autoridade, sendo que essa autoridade é fonte da cabeça dela, não é autoridade dada por Deus. Que a autoridade que Deus dá, ela vai confrontar o erro, ela vai expor o pecado. A autoridade que Deus nos dá é para isso. É para pisar serpente, escorpião, é para mandar o diabo embora e ele bater em retirada. Mas tem pouca gente hoje com essa unção. Hoje o demônio, ele tá fazendo pouco e farra com a cara de muito crente. A gente fala isso no Maranhão, o diabo tá fazendo pouco da tua cara. Ele tá fazendo farra com a cara de muita gente que se diz crente. Por quê? Porque hoje não existe mais discernimento em alguns lugares. E as pessoas por causa da preguiça, porque não falta tempo. E para Falta você, prioridade. e para você enfrentar um demônio, uma pessoa que está possuída, vamos dizer assim, ou até expulsar, você precisa estar em santidade. Sim, tá Porque preparado. ele mesmo revela o seu pecado no meio de Justamente. todo mundo. Não só para envergonhar você, mas o nome de Deus. É, Sim. Porque a verdade. partir do momento que o crente é Tem envergonhado nesse tipo de situação, é o nome de Deus que você está envergonhando. E é o que o inimigo quer, porque ele é o acusador. Tá vendo o que o seu filho fez? Pois é, e essa geração é preguiçosa, diz que não tem tempo, não falta tempo, falta prioridade. Eu cheguei aqui hoje por volta das 8h30 da manhã, resolvi negócios, estou aqui, à noite eu vou estar em outra igreja, por quê? Porque eu estou remindo o meu tempo, eu estou buscando organizar o meu tempo para fazer várias coisas no mesmo dia. Então tem gente que amanhece e anoitece, eu não tive tempo, amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã eu começo a ler a Bíblia, amanhã eu faço uma atividade, algo para a glória de Deus. E Deus, ele não tem o culpado por inocente, a gente já sabe o que deve fazer. Se nós não fizermos diante do Senhor naquele grande dia, nós seremos culpados. E, infelizmente, a gente, por falta de ler a palavra e conhecer a palavra, que
Certa feita, o Senhor disse aos saduceus que eles estavam errando porque não conheciam a palavra. Por falta de conhecimento bíblico, a gente está comprando gato por lebre. Está trocando, né? A gente está fazendo muita coisa que, diante do Senhor, nós não seremos inocentados. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Uma coisa que você tinha falado um pouquinho atrás, quando você falou da visão que o João teve, né? A visão, no caso, do ver mesmo, né? Não de... quando ele fala... lá em Apocalipse, né, que tem os anjos que falam com Deus, né, santo, 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 santo é o Senhor, e todas as vezes que você vê, não só os anjos, mas todos que se referem a Deus em Apocalipse, eles se referem, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, toda vez. E tem muitas pessoas, que nem você tinha dito ali, que elas não têm o respeito para poder se dirigir a Deus, né. Hoje as pessoas banalizam, chamam Deus de qualquer forma, e sendo que na Bíblia toda hora você vê que o pessoal chama de Senhor, Todo-Poderoso, Tu és grande, Eu o creio tempo todo também enaltecendo a grandeza. que muitas das vezes cada um tem o seu jeito e a sua forma de orar, e eu vejo que não existe uma mais certa ou uma mais errada, mas existe a presença e o respeito e o carinho que você tem que ter com Deus, a Isso. temência, porque Deus, ele não tá vendo o que você somente tá falando, porque muitas vezes você tá falando coisas que não tá vindo de dentro do seu coração. Na verdade, Inclusive, Mateus, ele fala, né, entra no seu quarto, fecha a porta e ore por Deus que te vê, não fala por Deus que te ouve. te ouve apenas. Porque primeiro ele quer te ver em exatamente. verdade e espírito, para depois... Quer em espírito e verdade, né? É verdade. Exatamente. Desculpa, E nesse Luciana. caso, acaba que tem pessoas que buscam a Deus, dizendo, eu estou buscando a Deus da minha maneira, eu estou agradando a Deus, eu estou honrando a Deus, mas elas estão aqui dentro da igreja, a mente está tão fora, que às vezes o pregador está pregando, dizendo, e aconteceu assim, assim, fulano foi para o inferno, e a pessoa lá no meio da igreja, glória a Deus, a pessoa está com a mente totalmente vagando. Então, assim, nos cultos hoje não há mais a reverência que havia antes, isso é uma das formas de você ver que aquela igreja não está mais orando tanto. Você vê, chama para eventos de oração, de jejum, chama para uma vigília. Hoje até as vigílias estão sendo diferentes. Antigamente a vigília era um momento de 1 hora de oração. Hoje é o quê? 10 minutos de oração em pé, porque a maioria não pode se ajoelhar, porque parece que o povo agora tem comichão no joelho, na hora que dobra o joelho começa a sentir incômodo e quer se levantar. Ou então é uma irreverência grande de levantar e ficar saindo de dentro da igreja na hora da oração. Então, assim, hoje as vigílias é o quê? Muito louvor, muita palavra e pouco oração. E a Bíblia fala sobre as vigílias de oração, né? De 6 às 21, de 21 à meia-noite, de meia-noite às 3 ou das 3 às 6 da manhã, que era a primeira, segunda, terceira e quarta vigília da noite. Então, o que se constitui ali? O que eu aprendo? Que eram 3 horas mínimas de cada vigília, né? Era pelo menos 3 horas. Então, cadê o povo hoje que ora 3 horas? Cadê hoje o povo que busca esse poder e essa unção e essa autoridade? Eu vejo um monte de gente querendo se autopromover, dizendo assim, mas se eu fizer isso, se eu fizer essa estratégia... Inclusive, tem um pastor que eu conheço que vende um curso para ensinar outros pastores a crescer a sua igreja. Como é que uma igreja cresce? É através da oração. Através da oração, a igreja cresce e prospera, o nome do Senhor é glorificado, as pessoas conhecem aquela igreja, porque naquela igreja tem sinais de verdade, tem palavra de verdade, tem homem de Deus de verdade. Ô, Miss, uma pergunta. O que você entende sobre isso? Você acredita que a oração muda a circunstância ou ela muda o coração de quem ora? Eu acredito que sejam ambas as coisas, porque à medida que o meu coração é moldado através da oração, eu vou me tornar mais parecido com Cristo. E aquela circunstância que me fere, ela vai deixar de me ferir. Por exemplo, eu estou entrando em oração por causa de alguém que está me ferindo. À medida que eu vou orando por essa pessoa, o Senhor vai enchendo meu coração de amor por ela. Eu vou começando a ver ela de uma forma diferente. Por quê? Eu vou ver que ela é uma pessoa que não está no mesmo nível de santidade ou de comunhão com Deus, que por isso ela semeia contendas, que ela é uma pessoa ferida e que ela precisa de graça. Então eu vou parar de orar. Tem gente que ora, Senhor, julga a minha causa. Eu conheço uma missionária que disse que passou 1 ano subindo no monte, subindo e descendo no monte, debaixo de sol ou chuva, e ao final de 1 ano Deus matou a pessoa que ela estava orando para Deus matar. Meu Deus. É a oração de macumbeiro. Eu entendo que quando eu oro e entrego essa pessoa nas mãos do Senhor, aqui está essa pessoa, me feriu, me desmereceu, me machucou, meu coração está ferido com relação a ela, mas eu quero te entregar e por mais que me doa, eu não vou tocar. Eu não preciso orar para que ela morra. Eu não preciso orar para que ela se ferre lá na frente. Aquele que planta, colhe. A colheita é maior que a plantação.
E a plantação é opcional. Você planta por opção, colhe por obrigação. Deixa essa pessoa que Deus trata, deixa que Deus trabalha, deixa que Deus faz da maneira dele. Todavia, eu não vou ficar orando pedindo para alguém morrer. Tem gente que faz esse tipo de oração. Senhor, mata, Senhor. Não. Porque Davi orava e pedia para Deus matar. Davi pedia para Deus matar os inimigos do povo de Deus, né? Senhor, são meus inimigos, são inimigos do teu povo. Então, assim, tem tantas orações na Bíblia, vão pegar justa a oração que Davi orou. No entanto, Davi, ele teve 2 oportunidades que o Senhor entregou para ele, Saul, e ele não matou. Sim, justamente, porque ele sabia que ele não se sentiu no direito de tocar naquela pessoa. Então, assim, muitas vezes hoje a gente vê tanta coisa acontecendo e eu repito, é por falta de oração. Se nós estivéssemos orando, a igreja brasileira teria autoridade para dizer não a tudo isso que está acontecendo no cenário, não só político, mas a imoralidade no nosso país, ela está cada vez mais avançando em termos, assim, tão drásticos que quando você abre o Instagram, você vê uma mulher pelada, na televisão tem pessoas praticamente nuas, né? Então, tal que agora, depois das 22 horas, eu não tenho televisão em casa, mas o que a gente vê é que o que vai passar ali já não é para meninos até 16 anos, né? Pessoas até 16 anos. Por quê? Porque ali vai ter cena de nudez, ali vai ter cena de tantas coisas, e a gente vê o quão tá triste, tá lastimável esse estado. Isso tudo também se deve porque a igreja, ela tá muito dividida. A Assembleia de Deus está aqui, a Batista aqui, a Presbiteriana aqui e as outras que estão abrindo aqui, cada uma puxando sardinha para a sua rede, né? Porque eu não vejo as igrejas se unindo. Até mesmo, às vezes, na Marcha para Jesus, você não vê tantas igrejas participando, né? Que era um momento para que a igreja chegasse ali e fosse com força total. Nós somos um povo unido, nós não estamos aqui defendendo placa, não. O povo está defendendo placa, sim. O povo está dizendo, na minha igreja tem isso. Então, você abre aí a televisão, você liga a televisão, tem um apóstolo dizendo, a mão de Deus está na minha igreja. Na minha igreja tem milagre. Você abre na outra, se você fizer a fogueira santa, a mão de Deus está aqui. Se você fizer isso, e é sempre assim. E não chama o povo ao arrependimento. Não é um chamado ao arrependimento. A solução para o Brasil é o povo se converter verdadeiramente no seu coração e se arrepender. Se arrepender da nossa falta de arrependimento. E a pregação verdadeira é aquela Confronta. que confronta e aquela que faz você entender que se você não tem uma mudança de vida e não aceitar o seu Salvador, você vai para o inferno. A pregação não é sobre prosperidade somente. É sobre a verdade, porque tem muitas pessoas fazendo sem entender e muitas entendendo e não fazendo. Então isso é necessário, mudança de mentalidade. É verdade. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar. Eles não pediram, Jesus, me ensina poder, me ensina como ter poder, eu quero poder para curar, eu quero pregar, eu quero operar maravilhas. Não, eles sabiam que a vida de Jesus era uma vida de oração e o segredo estava ali. Então, o que é que nós precisamos buscar? Voltar à essência. Por que antes dava certo e hoje não dá mais? Por que antes naquelas igrejas do banco de madeira, que não tinha ostentação, que era só um ventiladorzinho funcionando, os milagres aconteciam? Eu vi várias vezes pessoas se rendendo a Cristo através de um louvor da harpa. Eu via várias vezes pessoas vindo e sendo curadas na igreja, contando testemunho instantaneamente da cura que ela não estava ouvindo e ela passou a ouvir. E cadê esses milagres hoje? Por que hoje não acontece mais? Porque nós estamos voltados só para os nossos próprios projetos. Eu até falei esses dias que alguns pregadores, meu curso, meu livro, meu projeto e pronto. Eu não te indico, eu não te abençoo, eu não posso fazer uma exposição de quem você é. Eu não posso olhar para você, Guilherme, e dizer, o Guilherme é mais crente que eu não tenho agenda nessa data, levo o Guilherme para pregar, levo o Leonardo para pregar. Por quê? Porque hoje o povo anda muito na disputa. E onde tem disputa, Jesus não fica. Quando houve aquele episódio que Jesus passou por Samaria, ele saiu da Judéia e foi para Galileia. Por quê? Porque ele tinha ouvido os discípulos, as pessoas dizendo que Jesus batiza mais discípulos do que João. E onde tem picuinha, divisão, contenda, intriga, Jesus não fica. Enquanto eu estou conversando com você, está acontecendo no meu estado uma situação muito triste, de um conflito muito grande, envolvendo uma grande convenção de pastores, que alguns pastores se desligaram porque o presidente da convenção está sendo investigado por várias coisas ilícitas e ele não aceita sair da convenção, da presidência. E o que acontece? Tudo isso traz desonra para o nome de Cristo. Era tão mais fácil, se uma pessoa dessa está em oração, ele vai entender, o meu tempo aqui acabou. Eu vou passar por esse processo, você é envergonhado se for preciso, mas eu não vou manchar o nome de Cristo. E é seguir a palavra. O Sim. cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, quando nós olhamos para Lucas capítulo 11, os discípulos pedindo, Jesus, me ensina a orar. Irmãos, se os discípulos que andavam com Jesus, que andavam com o mestre, eles viram que
mais do que pedir poder para curar, era necessário pedir para aprender a orar. Por que hoje não buscamos orar? Hoje tem curso para ensinar você a ter a autoridade. É curso para tanta coisa, irmão, porque eu fico às vezes até com vergonha. Mas não existe uma E é fórmula. algo que você recebe do Pai, Sim, que você recebe de Deus, discernimento, conhecimento, atenção. Mas você, para receber, você precisa buscar. Pede e recebereis. Bata e a porta lhe será aberta. os Tem homens gente passando pela porta, mas não bate. Tem gente querendo Forçando. pedir, mas não pede. arrombando a porta. Entendeu? Ah, eu não vou pedir porque eu acho errado. Como assim? Tá escrito. Tá escrito. Não é o que você acha ou deixou de achar. É a questão de seguir. Os homens do passado oravam 4, 6, 8 horas. Tinha homens de Deus que passavam, tipo, uma noite inteira em oração. Jesus, né? O próprio Jesus, né? Mas assim, eu fico olhando, porque às vezes as pessoas dizem, mas Jesus não vale, Jesus era filho de Deus. Tá, mas olha para a história. Durante a história da igreja, os grandes homens que deixaram um legado na história eram homens de oração. As mulheres também, Mulheres Generais de Deus, o nome do livro que eu li. Conta a história de Kathryn Kuhlman, de Aimee, de tantas outras mulheres que elas se Esse livro é tornaram poderoso, relevantes. Generais de Deus. Se tornaram relevantes pela sua vida de oração. Aí o povo fica procurando os deslizes. Ah, mas ela caiu, fez isso, fez aquilo. Mas o Senhor honrou o ministério delas, que até hoje o ministério delas fala. Tem pessoas que estão dormindo e estão ganhando alma para Cristo, através dos vídeos de pregação, através do seu legado que estão deixando. Enquanto isso, nós hoje estamos muitas das vezes acomodados. Nós estamos nos acovardando. A primeira vez que a oração aparece na Bíblia, eu anotei aqui para compartilhar com vocês, é em Gênesis, no capítulo 4, versículo 26, que disse: quando Enos nasceu, começou-se a invocar o nome do Senhor. Invocar é clamar ao Senhor para que ele cumpra as suas promessas. A partir daquele momento, começou-se a invocar o nome do Senhor. E eu fiz um estudo sobre todos os livros do Antigo Testamento. Todos eles têm passagens que nos remetem à oração. Em Gênesis, no capítulo 24, Eliezer ora ao Senhor para que leve ele até uma boa moça para casar com Isaac. Em Gênesis 25, nós vemos Isaac orando por Rebeca. Em Gênesis 32, Jacó ora a Deus para que salve ele de Esaú. Então, aí a gente vai passeando. Em Êxodo 33, nós vemos Moisés pedindo a Deus que mostre a ele a sua glória, porque só vê a glória de Deus quem ora. Quem vive uma vida dissoluta, 10 horas nas redes sociais por dia e 10 minutos de oração, isso aí está desproporcional. Então, quem vive uma vida que só se lembra de Deus ali na hora que vai colocar a cabeça no travesseiro, acho que para desencargo de consciência, ele nunca vai ver a glória de Deus. Levítico capítulo 19, versículo 2, o Senhor diz: fala à congregação dos filhos de Israel, sede santos, porque eu sou santo. Só consegue entender a santidade de Deus quem vive uma vida de oração. E como é ser santo hoje? Ser santo é ser separado das coisas do mundo o máximo possível. A gente está no mundo, estamos no mundo para ganhar vidas para Cristo, estamos no mundo para deixar um legado para que o Cristo seja glorificado através de nós, mas se santificar é abrir mão de viver a sua vontade para viver a vontade de Deus. É abrir mão de responder ao nível que a pessoa merecia, porque se você fizer isso, você vai matar uma pessoa. Ser santo é abrir mão de fazer aquilo que você gostaria de fazer, mas você sabe que isso pode vir a trazer prejuízos para o reino. Então você não faz. Se santificar é abrir mão de viver aquilo que você gostaria para viver aquilo que você não sabe o que vai acontecer. Igual Abrão, sai da tua terra, eu vou te mostrar a terra, vai caminhando. Enquanto tu caminha, eu te mostro. Enquanto tu caminha, eu te revelo. Enquanto se santifica, o Senhor te levanta. Enquanto se santifica, o Senhor te projeta. Enquanto se santifica, o mundo vai ter que ver Jesus em ti. A minha oração hoje, no presente tempo, é essa: Senhor, eu quero que as pessoas vejam a tua glória através da minha vida. Eu sou uma pessoa muito improvável, sou uma serva mesmo do Senhor. Às vezes as pessoas acham que eu fico brigando por causa de títulos. Porque não pode ser pastora, mas quer ser missionário, não. Eu só quero viver e cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Em Números capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 27, nós temos a oração de Arão, aquela oração sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor conceda a tua graça. Ele volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essa oração aqui é linda demais, porque eu vejo que nós precisamos dessa bênção, dessa proteção. Nós precisamos resplandecer a glória de Deus através da nossa vida. Paulo diz, escreve na igreja de Corinto, que nós devemos refletir a glória dele em nós como um espelho. As pessoas precisam olhar e dizer: eu quero conhecer o Cristo que o Leonardo conhece. Eu quero conhecer o Cristo que o Guilherme conheceu. Eu quero conhecer o Cristo que a Ruth conhece. E só seremos essa pessoa se nós vivermos uma vida de oração. Exato. Em Deuteronômio... E muitas vezes a gente pensa que não está fazendo a diferença.
Tá, o mundo tá o tempo Não é todo nos verdade? vendo. E tem muitas pessoas, as quais até que você não conhece, que estão te observando. Verdade. Muitas para receber uma mensagem, outras para denegrir a sua imagem. É. Todavia que o Senhor venha, Né? E se diz crente ainda. que o Senhor venha ser conhecido através de nós, né? Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4 em diante, nós vemos uma oração, né? Que o povo de Israel deve amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Quando nós amamos ao Senhor de coração, com a alma e com as forças, a gente abre mão de tudo aquilo que é direito nosso para entregar nas mãos do Senhor. Esses tempos atrás eu vi um pastor dando um testemunho de que ele recebeu um irmão na igreja, um irmão bem pobre, ele deu moradia para esse irmão, eles faziam um serviço, estavam fazendo um serviço na igreja, e o irmão dizia, não, eu vou lá ajudar como mutirão. Só que chegou um determinado momento que a obra teve que parar por falta de recursos. E o irmão chegou e disse, agora eu vou processar a igreja, porque eu estou prestando serviços e eu não estou sendo assalariado. Ele foi, colocou a igreja na justiça, e a única coisa que o pastor tinha para dar para ele como pagamento, né, já que ele ganhou, era a moto dele. E o Senhor fez justiça à causa daquele pastor. Ele foi com humildade, ele não foi brigar, ele não foi disputar, ele foi lá e entregou. E a Bíblia diz que quando nós abrimos mão daquilo que é nosso, por direito, a nossa razão, o Senhor entra no cenário e julga a nossa causa. Quando ele chegou em casa, poucos dias depois ele ganhou um carro com o tanque cheio e com a revisão feita. Porque Deus, ele julga a causa do órfão, da viúva, do necessitado e daquele que não tem como se defender. E a prova vem. Sim. Eu passei por uma há um dia atrás, para ser exato. Ontem eu Uau. tive esse discernimento. Sim. Eu estava fazendo algo sobre empresarial, né? Algo empresarial. E aconteceu uma situação. Aí a pessoa falou, Gui, mas se você fizer assim, acho que dá certo. Só que seria uma ludibriação. Uhum. Aí eu falei, vou pensar sobre isso. Quando eu deitei na cama, me veio esse discernimento que eu creio que foi do Espírito Santo. Eu falei, isso é uma prova, cara. Sim. Não que Deus testa, porque Deus não testa ninguém, né? Mas nós somos provados. Aí eu falei, não. Se não é pra ser, é porque Deus quer assim. Sim. Isso não pode mudar o meu caráter ou a forma que eu sirvo Deus. Então eu preciso ser certo, justo e honesto. E entreguei e fiz o que foi certo e tá nas mãos de Deus. E me senti leve, pleno, dando bênção. certo ou não. Porque a vontade dele não é a minha. E eu entendi isso. Opa, foi muito claro. Eu falei, opa, até levantei assim. Eu falei, opa, isso é uma prova. E Deus não dá uma prova para um servo, para um filho de Deus, para que ele não seja aprovado. É verdade. Em Josué, no capítulo 10, Guilherme, do versículo 12 ao 13, Josué orou para que Deus parasse o sol e a lua. Essa E é a forte. Bíblia diz que ele foi atendido. Em Juízes capítulo 6... Por um dia, hein? Uhum, Por um dia o sol. Imagina o pessoal falando, mas não escurece. sim, Não fica escuro. O que que tá acontecendo? E o sol lá. Por quê? Um servo de Deus clamou e pediu e o Senhor concedeu. Verdade. Porque foi a verdade do coração. Ele estava agindo na verdade, na justiça e com temor. Porque, se eu não me engano, antes disso, Josué teve um encontro com um anjo, que era o comandante do exército do Senhor. Né? Que ele fala, tire as sandálias que você pisa em lugar santo. Poxa. E ele orou, olha, a oração de um homem, fez o sol e a lua ficar parado até que os israelitas derrotassem seus inimigos. Então, assim, cadê esses homens de oração que guerreiam? Cadê esses homens que dizem assim, eu só te solto quando tu me der a minha bênção? Quando uma pessoa tá muito má, assim, como que ela vai poder interceder por alguém? Quando ela tá má? Tipo, ela não tá querendo orar e alguém tá pedindo, por exemplo, você não tá muito legal no seu dia, você não tá muito bem, que é de todo ser humano, normal. E uma pessoa tá pedindo uma intercessão. Então, a oração, a Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos. Apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos maus momentos, apesar das nossas lutas, nós fomos chamados para quê? Para abençoar, para interceder. Então, eu não vou orar só quando eu estou com vontade, e principalmente interceder também. A Bíblia diz que nós devemos levantar mãos santas em todos os lugares e orar, e clamar. Não é para ser visto pelos homens, é para que o Senhor veja a nossa inclinação em ser, como que eu posso dizer, obediente a Ele, apesar das circunstâncias. Então, se alguém precisou
por que que eu não vou orar? Ah, não, eu fico triste às vezes quando alguém pede oração, assim, no final do culto, às vezes fica aquela fila de gente, né? Tem gente que é assim, mas porque ele acha que a palavra não serviu, que só vai servir agora se ele receber uma oração específica com uma profecia ainda liberada. Isso eu não sou a favor. Mas assim, às vezes uma pessoa chega na igreja tão aflita, com o coração tão angustiado, que tudo que ele precisa é de uma oração. Então vá lá e faça oração. Você não precisa, porque tem gente que acha que a oração só vai surtir efeito se ele entregar uma palavra profética junto. Não, uma oração intercessória, ela é poderosa. Mais uma pergunta. Quando devemos saber por quais motivos devemos interceder? Porque a Bíblia também fala que a gente não deve interceder por todos os pecados, né? Sim, com certeza. Por exemplo, tem pessoas que estão. Por exemplo, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Eu fui no Rio Grande do Sul ministrar numa igreja e uma irmã chegou e falou para mim: ela estava gestante, ela falou assim: eu estou passando muito mal, irmã. Eu queria que a senhora fosse na minha casa orar por mim. E como eu ia ficar mais de uma semana naquele lugar, eu disse: não, eu vou com certeza. E fui na casa dela. Entrei pela loja. Dentro da loja, quando ela entrava na loja, ela já começava a sentir arrepios. E eu disse: irmã, me conte, qual é o motivo pelo qual você quer oração? Ela disse: não, eu quero oração porque, assim, eu tive um filho há 18 anos atrás com uma pessoa, essa pessoa não quis casar comigo, mas casou com outra pessoa. E agora essa pessoa deixou a mulher para voltar para mim. E agora eu estou gestante dele. Eu disse, tá bom, então eu vou continuar orando. E fui passeando pelo meio da casa e Deus foi me dando discernimento. Chegou um determinado momento que eu olhei, em cima da geladeira tinha uma santa, né, uma imagem. E eu peguei uma cadeira, subi na cadeira, quando eu olhei ela estava mergulhada no mel. Aí eu peguei, ela disse, tirei e falei, o que é isso, moça? Ela disse assim, não, isso aqui é um trabalho que fizeram aqui. Eu disse, mas tu é crente ou tu é dessa religião aqui? Ela disse, não, eu não vou mexer nisso, eu tô com medo. Eu quero que a senhora tire e jogue fora. Eu tirei, coloquei em cima da pizza, assim, quem vai jogar fora isso aqui é você. Você foi atrás. Você acha que Deus vai desfazer uma família para abençoar você? Ah, mas eu tenho que ir atrás do meu amor. Diz, pois eu não vou mais orar por você. Porque Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Isso aí é oração de feiticeiro. Senhor, desfaz aquela família para fazer essa daqui. Senhor, mata aquela mulher. Senhor, eu quero esse homem a qualquer custo. Isso aí é uma coisa pela qual eu não vou interceder. Então, assim, sempre que alguém chega para mim e diz assim, ora pelo meu casamento, eu digo assim, como foi que tu conheceu essa pessoa? Porque aí você sabe. Discernimento. Você vai ouvindo. Ah, não, é porque ele separou ali e tal, também era casado ali. Não, não vou orar por você. Eu não vou orar para Deus abençoar uma situação como essa. Sim. Não, é porque eu acabei de conhecer essa pessoa e tal, a gente é solteiro, estamos orando, querendo saber a vontade de Deus, aí eu oro. Eu não vou orar para Deus abençoar. Eu conheço uma pastora no Maranhão, que ela disse que construiu a igreja dela inteira com o dinheiro do tráfico. Ela disse, não, ele trouxe, eu vou construir. O dinheiro chegou na minha mão, agora é santo. Eu não concordo com isso. Até porque a Bíblia, se eu não tenho conhecimento, é uma coisa. Agora, se eu tenho conhecimento de onde aquele dinheiro veio de forma ilícita, o Senhor não tem, ele não vai receber aquilo ali, não, chegou na minha mão, é santificado. Não, não é dessa maneira. Quem é crente, quem é fiel, quem é honesto, quem é leal, ele sabe que um fruto de algo que é pecaminoso, ele não tem como redundar em bênção, né? Não, esse dinheiro aqui eu ganhei no tráfico, mas agora eu vou abençoar a igreja. Isso aí, eu não sei que Bíblia que esse povo anda lendo, não, né? Você acredita que Deus demora para responder às orações? Todas as orações que nós fazemos, elas têm de Deus 3 respostas, pode ter. Sim, não ou espere. Então, quando Deus diz para esperar, é porque nós não estamos preparados para receber. Por exemplo, você hoje pede ao Senhor... E quando Deus está calado, você não sabe. Continua orando e não aconteceu ainda. Olha, quando Deus está em silêncio, ainda assim nós devemos olhar para os sinais. Porque ele nunca deixa de dar resposta. A Bíblia conta a história de uma mulher que foi até Cristo, ele estava sentada à mesa e ela disse, aquele episódio que ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. A Bíblia diz que aquela mulher falava e o Senhor não respondia nada. Sim. Mas até quando ele não responde, ele está apontando para o cenário. Então, nesse caso, o que aconteceu? Os próprios discípulos, Senhor, resolve essa causa aí, está incomodando. Então, assim, ainda quando Deus está em silêncio aos nossos olhos, ele está apontando, vai levantar alguém para interceder por você. Eu estou levantando alguém que vai falar, Senhor, resolve a causa dela, julga a causa dela, faz justiça por ela, porque Deus nunca fica sem dar resposta. Então, tem orações que a gente faz e rapidamente Deus responde com sim. Rapidamente Deus responde com não, porque ele conhece o futuro. E se todas
todas as orações que nós já fizemos na vida, ele tivesse dito um sim, onde era que a gente estaria hoje? Né? Mas ele é tão bom e tão misericordioso que ele, conhecendo o futuro, ele não vai nos dar tudo aquilo que nós pedirmos. E tem casos em que ele vai dizer, espere. Por exemplo, você quer trabalhar numa empresa, mas você ainda não terminou a faculdade. Ele está dizendo, aguarda, espera, te prepara, porque eu vou te levar. E quando eu te levar, eu farei além daquilo que tu está me pedindo. Então, assim, não é Deus que está demorando. Ele está caprichando para me entregar de forma melhorada quando eu estiver preparado para receber. Você soltaria um carro na mão de uma criança de 10 anos hoje aqui no Alphaville? Não. Porque você sabe que ele não vai saber nada sobre leis de trânsito. Então, você tem que esperar essa pessoa estar preparada com uma carta de habilitação para poder ela pegar um carro e dirigir. Então, é isso. É Deus dizendo, te habilita primeiro, te prepara primeiro. Eu não vou te dar esse carro para que tu saia da minha presença e viva nas farras. Eu não vou te conceder essa esposa só para tu sair por aí ostentando ela, dizendo a minha mulher é mais bonita do que a dos amigos. Ô, Miss, o que você responderia para uma pessoa que faz a seguinte pergunta: por que devemos orar se Deus já sabe de tudo? Porque nós não sabemos de tudo. Nós não conhecemos o futuro. Quem conhece é ele. Então, ele sabe o que vai se passar na nossa vida amanhã, mas a gente não sabe. Então, nós precisamos orar para que ele nos revele se for a vontade dele. Se não for, ainda assim a gente deve orar. Porque o Senhor não tarda, ele vai ouvir. A Bíblia diz que no céu há um depósito de orações. As orações dos santos, elas sobem como incenso diante da presença do Senhor. E ele não tardará. O Senhor não tarda. Né? Tem um hino que diz, ele tarda, mas não falha. Não, ele faz tudo na hora certa. Ele está nos preparando. É como Jó. Passou por toda aquela prova. Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu te contemplo. Eu te contemplo na perda, eu te contemplo no ganho, eu te contemplo na luta, eu te contemplo no aplauso. Eu contemplo Deus, eu vejo Deus. Tem um hino da cantora Amanda Ferrari que diz, eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com os olhos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Sabe o que é isso? Eu vejo você, eu vejo Deus em você, à medida que eu tenho Deus na minha vida. Tem gente que não consegue ver nada de bom. E Jesus disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E só tem olhos bons quem vive uma vida de oração. Sim. Quem não tem uma vida de oração vê maldade, vê pecado em tudo. É por isso que hoje há muito legalismo em nosso meio. Pessoas dizem: ah, mas fulano tá vestindo isso, fulano vai pro inferno. Ah, fulano fez tatuagens ali, nem conhecia Cristo, tá ali todo tatuado, vai pro inferno. Tem gente que é assim, que é Sim, legalista. sim. Pois é, mas se o meu olhar for bom... Julgando sem a reta justiça. Justamente. Sim. Porque o julgar segundo a reta justiça, ele é algo que o Senhor permite. Sim. À medida que eu não julgo o passado, eu julgo o presente. Porque uma vez que você vem para Cristo, nós somos o quê? Nova criatura. As práticas velhas ficaram para trás. Então, não quer ser julgado, então dá comportamento dá testemunho de crente. Tem um comportamento que condiz com a prática de um crente. Porque tem um monte de gente aí hoje, aí nas redes sociais, eu sou cantor, eu canto, eu sou uma bênção e tal, mas olha para a vida dessa pessoa dentro de casa ou fazendo os seus negócios. É uma pessoa que tudo aquilo que ele canta, tudo aquilo que ele prega é invalidado pelo comportamento dele. Então não tem como ver Deus na vida de uma pessoa dessa. Ele precisa ser confrontado, tratado, para depois ele voltar a estar em uma posição de influenciar pessoas. Sim. Miss, quais são os maiores obstáculos que impede de uma oração ser respondida, vamos dizer assim? A gente sabe que é o pecado, obviamente, não estar em santidade. Mas se você puder dar uma resposta mais ampla, quais são os obstáculos que mais impede das orações serem ouvidas? A falta de perdão. Não adianta orar sem você perdoar. Jesus diz, quando tu for ao altar levar a tua oferta, se tu lembrar que alguém tem algo contra ti, deixa a oferta, vai te reconciliar com essa pessoa e volta para ofertar. Porque para Deus, mais importante do que eu faço para ele é quem eu sou com ele. Tem gente que diz assim, eu dizimo, eu oferto, eu congrego uma vez ou duas por semana, tá tudo certo. Não é assim. Se você tem no seu coração raiz de amargura, se você não consegue liberar perdão, se você não consegue olhar no olho daquela pessoa que você sabe que fala mal de você, mas você como crente, que está acima dessa pessoa em um nível de conhecimento de Deus e santificação, se você não consegue olhar para ela, então o problema não tá nela, é em você. Só que o nosso problema é terceirizar. Eu tô com raiva de fulano porque fulano fez isso. Tá, e aí, cadê a tua demonstração de que verdadeiramente tu nasceu de novo? Eu mostro que nasci de novo quando eu perdoo, quando eu olho no olho. Eu sei que fala de mim, eu sei que me humilha. Tem casos, por exemplo, de pessoas que me rejeitam. Tenho vários, assim, testemunhos disso. Já me desprezaram, já me humilharam e tal. Eu chego para dizer, irmã, tá tudo bem? Olho no olho. Porque não é sobre ela, é sobre mim. Eu não vou prestar conta sobre o comportamento dela. Eu vou prestar conta sobre o meu comportamento. E aí, assim, nós amadureceremos. A nossa igreja, hoje, ela está naquela situação de Paulo.
Eu não posso te alimentar com alimento sólido, eu vou te dar leite. Porque o povo está muito mimizento. Pleno Apóstolo do Paulo disse, século né? XXI. O povo é cheio de picuinha, de coisinha. Ai, não vou perdoar, vou sair da igreja, vou sair do vocal, vou sair disso. Não, fique lá. Se Deus lhe colocou lá, bem-aventurado é o varão que é como árvore plantada que dá fruto. Você precisa dar fruto aonde Deus colocou. Esse negócio de que tem gente que é igual macaco. Vive pulando de galho em galho. Aqui não deu certo, eu vou para ali. Eu não tenho paciência para gente assim, crente assim. É crente imaturo, que não amadureceu. Porque se nós estivermos enraizados nele, nós daremos fruto. E o mundo vai ver ele na nossa vida. O mundo vai se alimentar dos frutos que eu vou produzir. Mas eu preciso estar nele. Então, o que impede minhas orações de subir? É a murmuração. Não adianta você orar pela manhã e meio-dia tá murmurando. Ah, porque fulano chegou na igreja agora, já tem um cargo, e eu tô aqui há 10 anos, não tenho. Tá, mas talvez o propósito de Deus para sua vida não é um cargo. Talvez Deus te chamou só para servir, lá onde ninguém quer. Lá nas esquinas, lá nos prostíbulos, lá na faculdade, lá no hospital, lá As no presídio. cadeias, Tem né? tanta gente precisando ouvir Jesus, mas o povo fica brigando pelo espaço do púlpito. O púlpito é muito disputado, até por gente despreparada e sem chamado. E uma pessoa sem chamado e sem preparo que vai para um púlpito, é muito mais fácil ele matar e ferir pessoas do que ele levantar pessoas e sarar. Então, o que impede minhas orações de subir? Falta de perdão, murmuração, picuinha, divisão, intriga. Porque não é sobre, eu repito, não é sobre ele, é sobre mim. Ele vai dar, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Ele vai me dar do que está cheio do coração dele. E eu vou mostrar Cristo ou a minha carnalidade conforme está no meu coração. Eita, pessoal, tá dando pra você sentir aqui a presença, não tá? Que você esteja sendo visitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você que está chegando agora, o GigoCast é um podcast cristão, é para te auxiliar, para te ajudar na sua caminhada com Jesus Cristo, com o Deus Pai Todo-Poderoso. E se você estiver gostando, se você estiver fazendo parte dessa missão, compartilhe com mais pessoas, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Não é sobre o GigoCast, é sobre a Bíblia, é sobre Cristo, é sobre conversão, é sobre o poder do Espírito Santo, porque um dia eu fui do mundo e hoje eu sou de Cristo Jesus e eu sinto de proclamar a mensagem dele, de fazer tudo isso aqui não para nós, mas sim para vocês, para conhecerem Cristo, para tirarem as suas dúvidas, para fazerem as suas perguntas, porque nem eu, nem ninguém sabe de todas as coisas a não ser Deus. Não existe ninguém que não possa aprender e também não existe ninguém que não possa ensinar. Então compartilhe com mais pessoas para a honra e glória de Jesus, porque às vezes a gente quer fazer e não faz. E muitas vezes quando fazemos errado. Então faça por uma boa causa, compartilhe, seja uma mão, um canal de bênção na vida das outras pessoas. E detalhe, quer orar, libera o perdão, né? Exatamente. Eu quero continuar aqui no Antigo Testamento, falando sobre as pessoas que oraram em todos os livros aqui do Antigo Testamento. Em Juízes, capítulo 6, do versículo 30 ao 40, Gideão ora e pede a Deus que não acenda a ira dele contra o povo, né? E pede contra ele, diz assim: Senhor, me deixa fazer mais uma prova com Alã. Ele estava fazendo prova com Deus e ele, com humildade, Senhor, não se ira contra mim, não. Eu só estou fazendo prova porque eu quero realmente saber se é tu. Se hoje as pessoas fizessem esse tipo de oração e dissessem: Senhor, eu quero saber se tu está nesse negócio, as pessoas não fariam negócio conforme a sua vontade, a sua própria direção, mas deixariam Deus mostrar: eu estou aqui, vai por esse caminho. E foi 2 vezes que ele pediu, Justamente. Aí em Ruth, capítulo 4, versículo 14, as mulheres adoram a Deus. E a adoração, ela vem acompanhada de oração. Ela diz: bendito seja o Deus de Noemi, que não deixou ela sem ter um remidor. Em 1 Samuel, capítulo 1, a gente vê a oração de Ana. Ana orou com tanto fervor diante da presença de Deus, que até o próprio sacerdote achou que ela estava embriagada. Ela disse: Senhor, se tu me der um filho, ele vai ser teu, eu vou te devolver por todos os dias da sua vida e na sua cabeça não vai passar navalha. Olha o poder de um voto. Deus concedeu e ela devolveu a Deus. Ela sabia que Samuel não era dela. Samuel tinha sido gerado por ela, mas era para que o nome do Senhor naquele tempo fosse glorificado. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22, a gente vê Davi orando, dizendo: Senhor, não há outro semelhante a ti, não há outro Deus como tu. Em 1 Reis, capítulo 8, até aberta aqui a minha Bíblia, a partir do versículo 22, a Bíblia diz que quando Salomão vai apresentar aquele templo a Deus, ele começa, da forma como eu falei, a oração correta tem que começar com a adoração. Ele vai dizer: Deus, não há outro como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra. Gente, isso é tão lindo. É lindo Só faz demais. esse tipo de oração que é dependente de Deus, né, Leonardo? E é interessante que ser traidor é diferente de ser falho.
Sim. né? Sim. Judas andou com Cristo, mas foi um traidor. Pedro andou com Cristo e foi falho. É. Ele negou, né? A gente precisa ter discernimento e entender sobre essas coisas. Falhar, nós vamos falhar. Agora, ser traidor tá fora de um caráter cristão. Caráter de Cristo. Inclusive, essa oração feita por Salomão é a maior oração da Bíblia. Em 2 Reis, Eliseu orou para que o filho da sunamita fosse ressuscitado. E por aí vai. Se eu fosse aqui falar sobre todos os livros do Antigo Testamento, tem um texto. Em 1 Crônicas 4:10, Jabez orou: Senhor, se tu me abençoar. Jabez significa dor, mas a Bíblia diz que o Senhor mudou o nome dele, de dor para ilustre. Porque Jabez foi o mais ilustre entre os seus irmãos, porque o Senhor ouviu a sua oração. Mas olha a humildade com que ele orou. Senhor, se tu me abençoar, se tu me prosperar, se tu me entregar essa terra, se tu fizer isso na minha vida, e a Bíblia diz, e Deus ouviu a oração de Jabez. Então, assim, Deus não nos vê como o homem vê. Alguém passou a vida toda dizendo Jabez. Jabez significa dor. A mãe dele teve ele com muita dor. Ele causou muita dor. Mas a pessoa que causa dor, ele também pode ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. E por Ô, aí... Miss, e a pessoa que não consegue orar, não tem forças de orar, mas é crente, crente verdadeiro, mas ora pouco, não consegue orar, não tem o costume. O que a gente pode dizer sobre isso? Mas a gente tem dias que amanhece sem força para trabalhar e tem que trabalhar. Então, assim, hoje eu estou fraco, não quero orar. É nesse dia que você precisa orar. Paulo diz, quando eu digo que eu acho que estou fraca, é que eu sou forte. Então, quando você entra na presença de Deus ali em oração, que você se levanta, você vem fortalecido, renovado, o teu coração vem, você chega ali e está a ponto de lutar qualquer guerra. Porque o Senhor te fortaleceu através da oração. Então, assim, por mais fraco que você esteja, se você está fraco, ficar sem orar não vai te dar combustível. Pelo contrário, vai acabar de minar tuas forças. Então, nós temos que orar a tempo e fora de tempo, com toda oração, com toda súplica e vigiar. Orar sem vigiar não é muito, não significa muita coisa, não. Tem gente, eu vivo na oração, mas não pode ver uma pessoa e dizer, lá e vá a treva. Ô, Miss, como saber se Deus ouviu sua oração? Quando o teu coração sente paz. Por exemplo, eu quero fazer um negócio aqui e vou colocar na presença de Deus. Aí o teu coração está inquieto. E você está orando, orando. Quando o teu coração sente paz, ainda que aquele negócio não dê certo, você sabe que Deus te respondeu. Ainda que aos teus olhos tenha dado errado, você vai saber que, não, verdadeiramente o Senhor respondeu a minha oração, porque eu estou sentindo paz. Né? Quem tem comunhão com Deus, ele sente paz no meio da tormenta. Mas o inimigo não pode jogar algo para distorcer isso, a paz que Deus já tá te dando? Olha, a Bíblia diz que quem é de E Deus... você ficar em dúvida, e agora, é de Deus ou não é? Não, a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não toca. E quando você tem discernimento, você sabe se foi Deus ou se foi o diabo que operou aquilo ali. Até porque o diabo não tem como trazer paz ao coração de ninguém. Ele veio para trazer guerra, matar, roubar e destruir. Quem veio para trazer vida abundante, paz, plenitude, foi o Senhor. E quando a gente pode saber quando devemos... Por exemplo, eu fiz uma oração e isso não aconteceu. Quando eu devo saber se eu devo orar de novo? Porque pessoas dizem que oram 2, 3 vezes para acontecer algo, né? Então, às vezes, entendo que você deve orar, persistir, vamos falar assim, né, nesta oração, né? Quando eu devo saber se eu devo pedir mais uma vez, vamos falar assim, para Ser Deus? persistente, né? Então, quando você ora, por exemplo, você faz um propósito com Deus. Pai, eu vou passar 40 dias em oração e eu quero que o Senhor me responda dentro desse período, dentro desse prazo. Hoje, poucas pessoas fazem esse tipo de desafio, né, espiritual. Senhor, eu quero estipular aqui uma meta para que o Senhor me atenda dentro desse prazo. Quando passa aquele período e você olha para o cenário, eu volto a falar sobre o cenário, porque Deus está sempre respondendo através dos acontecimentos. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entendimento. Você está orando para fazer sociedade com uma pessoa. E você está ali por 40 dias em oração acerca disso. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre se é da tua vontade ou não que eu seja um parceiro aqui de trabalho com essa pessoa. Você vê que essa pessoa é desonesta, ela fala mal do antigo patrão, ela fala mal da família. Deus não usou um profeta para chegar assim, diz o Senhor, mas ele apontou para o cenário. Como é que tu vai ter aliança com alguém que é ímpio? Como é que tu vai ter aliança com alguém que senta na mesa para falar dos outros? Essa pessoa vai levantar dali e o próximo que ele vai falar vai ser você. Então, nesses momentos, a gente vê as respostas de Deus. Deus está demorando. Não, Deus está apontando para o cenário. Porque Deus não é obrigado a fazer do nosso jeito. Deus não é obrigado a levantar um profeta e dizer assim te digo eu. Deus não é obrigado a tu meter o dedo na Bíblia. Eu quero aqui sair um versículo para ver se é da vontade de Deus ou não. Você acredita que a oração em grupo é mais poderosa do que a individual?
Então, quando muitas pessoas se reúnem em um só propósito, Deus atende e assim, na Bíblia a gente vê que Deus atende com mais, diríamos, com mais pressa, né? Quando o povo se junta, quando o povo clama, lá em Números, se não me engano, tem aquela oração, se meu povo que se chama pelo menos se humilhar, o povo, é o Segunda povo Crônica reunido, 7:14. segundo as Crônicas 7:14, se meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, tudo isso é em grupo, né? Ó, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus, né? É um conjunto ali. Aí, prontamente, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado, sararei sua terra. A terra também remete a um povo, né? Então, assim, uma coisa é, por exemplo, eu estar orando sozinha, dizendo, Senhor, traz limpeza ao altar da igreja. Outra coisa é a igreja como um todo estar reunida, dizendo, Senhor, limpa esse altar, limpa essa igreja. Passa aqui com a tua santidade e faz uma operação maravilhosa. E aí você vê que Deus realmente entra no cenário e responde. Mas a gente também vê Adão, né? Abrão orando, dizendo assim, Senhor, esse povo aqui, se tiver 5, se tiver 10, se tiver 15, o Senhor vai, né? Ele está ali intercedendo pelo povo. E o Senhor, não, se tiver 5, eu não vou destruir a cidade. Mas não tinha nem 5. Né? Então, assim, às vezes você, sozinho ali, em guerra, em oração, Deus pode fazer com que, através de você, um avivamento coletivo aconteça. Mas muito mais, eu vejo assim, com muito mais prontidão para que haja um mover de Deus espiritual, é quando o povo se une. E é isso que está faltando em muitas igrejas, unidade. Né? A gente vê, volto a dizer, é muito difícil você ver um evento em que várias igrejas e denominações se reúnem para fazer esse evento. Ô, Miss, a palavra também diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, né, nos auxilia com gemidos inexprimíveis. Sim. Né? Como que seria esse auxílio do Espírito Santo na oração? Eu acho engraçado, porque eu sempre falo isso para as mulheres. Às vezes você está dizendo assim, Senhor, ou o Senhor transforma o coração do meu filho, ou então o Senhor prepara, ele leva. Aí eu imagino o Espírito Santo dizendo, Senhor, ela não está querendo dizer isso. Senhor, tu salva meu marido, ou então mata ele. Não, ele, não, Senhor, ela não está sabendo se expressar porque está doendo demais. Então, o Espírito Santo vai traduzindo as nossas orações. Até mesmo quando a pessoa não sabe como orar como convém, né? Como o texto diz. Aí fica determinando, eu determino e tal. Aí o Espírito Santo, não, Senhor, ela não está querendo mandar em ti, não. Ela está dizendo isso porque ela não aprendeu. Ela não teve líderes que ensinaram ela a orar. Então, o Espírito Santo vai lá e traduz as nossas palavras. Às vezes também a gente vai orar e não sai nada, só chora, né? Você não sabe nem o que dizer. Você está tão ferido, tão dilacerado, que você não sabe como falar, você só sabe clamar. Você só sabe dizer Deus, ou então se você só entra ali e começa a orar em línguas e aquela coisa, o Espírito Santo vai lá e diz, e traduz, Senhor, é isso que ela está falando. Ela está precisando de uma resposta urgente nessa área, só que ela não tem forças para falar. A reverência a Deus seria se ajoelhar, você crê nisso? Não, a reverência a Deus é um coração inclinado para Deus, independente do lugar que você esteja. Pode falar. O que eu ia falar é nessa parte do Espírito Santo, não deveríamos pedir para o Espírito Santo, então, nos ensinar a orar, já que ele é o nosso intercessor? Com certeza. Eu peço isso nas minhas orações. Sim, é a forma correta de orar. Senhor, porventura, se eu não sei orar, me ajuda, traduz, me ensina. E como é que a gente vai aprender a orar? Olhando para a Bíblia, lendo a Bíblia. Porque na Bíblia tem muitos homens e mulheres de Deus que oraram e Deus entrou com resposta. Esté falou ao povo, jejum por 3 dias. O jejum correto deve ser obrigatoriamente acompanhado de oração. Não existe esse negócio de, eu vou jejuar e vou passar o dia fazendo coisa, quando você pensa que não pecou, xingou, desejou mal para alguém no trânsito. Não, mas eu estou em jejum. Não, o seu jejum tem que ser acompanhado de oração. Você está em jejum, mas não espiritual, né? É um jejum de emagrecimento. E qual é o impacto da oração no mundo espiritual? Então, primeiramente, a oração ela vai surtir, né, um efeito na minha vida. Quando eu oro, eu vou ser transformada. Então, assim, à medida da intimidade que eu tenho com Deus, por exemplo, quanto mais intimidade com alguém você tiver, mais você vai ter liberdade para conversar com ela. Então, assim, à medida que eu tenho essa liberdade para falar com Deus, para entrar diante da presença de Deus, isso aí vai moldando a mim mesmo. O mundo espiritual, ele vai
porque assim, o mundo espiritual é composto, né, também por demônios, principados, potestades que estão ali. Então, o que que eles vão ver? Não, nessa pessoa aqui não tem como tocar. Já vi aqueles casos em que a pessoa está ali tem um terreiro ali, e aí chega um crente, aí diz, já vi vários relatos disso. Não, a gente não pode descer aqui, que aqui tem um crente. Então, o mundo espiritual, ele respeita um crente que vive em oração, um crente que vive em intercessão. A gente reclama da corrupção no país, mas a gente não ora. A gente reclama do estado espiritual da igreja, mas se um tiver na brecha, o Senhor entra no cenário e transforma a situação. Mas o negócio é cadê esse um na brecha? E faz sentido a oração em silêncio? Porque tem gente que às vezes não gosta de orar em voz alta, que fala, não, o inimigo vai escutar e vai atrapalhar. Então, eu não acredito que o inimigo vai ficar vai ficar impedindo as horas, a não ser que a pessoa não esteja em santificação, em santidade. Mas, assim, essa oração a sós ali, em que você fecha os olhos e fica só falando com Deus em espírito, é uma oração mais, assim, meditativa, né? Uma oração, assim... Porque tem pessoas que entram diante de Deus em oração e elas começam a gritar, né, falar em voz alta para a igreja toda ouvir. Tem outros que já falam mais baixo, tem outros que ficam ali, só ele com Deus, em meditação. Senhor, eu quero te pedir que me encha com teu espírito, eu quero te pedir que me use aqui neste lugar. Às vezes, quando eu vou ministrar numa igreja, eu fico ali orando, dizendo, enquanto as pessoas estão louvando, Senhor, manifesta a tua presença. Quando eu for pregar a tua palavra, que aquela pessoa ali receba essa palavra, que o coração dela seja quebrantado. Então, essa oração internalizada é como se fosse mais uma meditação. É eu ali falando com Deus e, claro, parando para ouvir a voz de Deus. Porque a oração é uma conversa. A conversa é eu falo com você e vocês falam comigo. Então, não é só você falar, e levantar e sair. Não, você precisa ficar a sós com Deus, em oração, e parar para ouvir a voz de Deus também. A oração pode mudar o plano de Deus? A oração muda... Tem um livro do R6 Pro que diz, a oração muda coisas. Né? Eu acredito que a oração move a mão de Deus, né? A oração é poderosa no mundo espiritual, mas eu, particularmente, nesse presente tempo, eu tenho exercido a oração para mudar a mim mesmo, e não, eu quero que a vontade de Deus acerca de mim seja mudada, até porque Deus tem sua vontade diretiva e permissiva. Às vezes você ora, eu lembro de uma situação que eu orei e disse assim ao Senhor, Pai, eu pago qualquer preço que for preciso para eu receber isso. Foi algo meu com Deus. E até hoje eu pago o preço por isso. E olha, eu vou te dizer, a medida, eu não tive noção daquilo que eu falei naquele momento. E Deus me entregou aquela vitória, mas até hoje eu pago um preço muito alto para permanecer com aquilo nas minhas mãos. Então, assim, tem coisas que você vai pedir a Deus e Deus diz, não, então eu vou permitir que aconteça. Mas para mais à frente a gente ver que a melhor coisa não é que as nossas orações aconteçam conforme a gente pede, é que as orações aconteçam conforme a vontade do Senhor. E você, que nem você pegando seu exemplo, você não teve noção, você fez um pedido que você falou, eu pago até hoje. A pessoa pode, de repente, se arrepender e tentar, entre aspas, tá? Negociar com Deus, tipo, pô, Deus, não tem como, sei lá, diminuir, não tem como... Barganhar, né? Deus já entregou, né? Fica fácil assim, né? Não, eu acredito que a gente que tem essa consciência, essa seriedade acerca do que é de fato a oração não é uma forma de barganhar com Deus. Às vezes muitas pessoas andam fazendo jejum de maneira equivocada, dizendo, vou fazer um jejum que é para receber isso de Deus. Não, a gente faz um jejum para que o nosso coração, o nosso espiritual esteja preparado para o que vai acontecer. Orou, jejuou, e ao final de 3 dias ela disse, eu vou entrar lá, aconteça o que acontecer, eu estou preparada, eu estou fortalecida, aconteça o que acontecer, eu vou arcar com as consequências. Então, assim, a gente jejua e ora para isso, para que o Senhor nos fortaleça, para que ainda que as coisas fujam ao nosso controle, elas permaneçam sob o controle de Deus e a gente venha ter domínio próprio diante das circunstâncias e do que vier a acontecer. Sim. E qual a experiência que você mais teve assim com Deus? Se você puder compartilhar. Eu acredito que tenha sido várias, né? Mas teve uma que você falou, essa me impactou. Compartilha esse testemunho. Então foi essa mesmo. Eu disse, Senhor, eu pago o preço que for preciso para receber essa vitória. Eu recebi. Mas você orava há muito tempo para isso? Eu orei alguns meses para que isso acontecesse e algo assim bastante particular e eu não tenho como devolver. Jesus pega bem de volta, não quero mais não tem não. Meu irmão, é forte. Olha, mas não se arrependeu também? Não me arrependi, mas o preço é muito alto mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente canta, a gente é meio que falso nas... A palavra diz, né? Se prometeu, pague depressa. O hino 296 da harpa cristã diz assim, com Jesus a minha alma deseja estar,
no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante. Não é 10 minutos de oração, é constante oração. Tem gente que ora por 5 minutos e levanta e vai dormir como se nada tivesse acontecido. E o mundo tá ali. Às vezes ele se desperta na madrugada, Deus desperta ele para orar. O que ele faz? Vira pro outro lado e vai dormir. E a gente é falso naquilo que a gente canta. Né? Que história é essa? De que com Jesus a minha alma deseja estar, se eu não tenho tempo de meditação, se eu não tenho tempo de qualidade, se eu não pratico as disciplinas espirituais. É mentira. Um outro hino que a gente canta sem ter noção é quebra a minha vida e faça de novo. Ô, Mias, por que que você... O que você entende sobre isso? É uma pessoa que ora, uma pessoa que é de Cristo, uma pessoa que busca caminhar corretamente, né? Sofre batalhas espirituais, muitas vezes dormindo. Olha, teve uma amiga que me disse assim, por que quando a gente está na igreja a gente passa mais luta do que quando a gente está no mundão? Porque no mundão você vai pra farra, você faz isso e aquilo, mas parece que você está bem. E quando você vem para Cristo, você começa a passar lutas, né? E guerras espirituais. Tem gente que tem pesadelos, tem gente que Satanás vem tentar atormentar essa pessoa durante o sono para que ela não tenha paz, porque o desejo do inimigo é também roubar a nossa paz. Então, assim, quanto mais firme com Deus eu estiver, mais o diabo vai lançar suas setas, porque o diabo já tem os dele. E o que ele quer? Ele quer tirar da presença aqueles que estão, né, buscando se firmar. Nenhum de nós aqui alcançamos o nível de santidade que deveríamos, né, alcançar para que fôssemos perfeitos diante de Deus. Perfeitos só seremos no céu. Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, enquanto não chega a ser dia perfeito, Satanás vai lançar dardos, seta, ele vai colocar aquela mulher bonitona na frente do jovem que está tentando se santificar, ele vai lançar coisas e pratos, né, para que ele, olha, poxa, eu podia ir para aquela balada, eu podia ir para aquela festa, eu podia ir para aquilo. E às vezes ele renuncia a isso, e aí Satanás ainda assim vem atormentar. Tenta invadir e roubar a sua paz, tirar o seu sono, causar perturbação, causar as preocupação, sabe? Porque quando você se preocupa, você está dizendo que Deus não é suficientemente poderoso para resolver aquela situação. E o que a gente tem que fazer nesses momentos? O inimigo está atacando. Eu, por exemplo, já fui atacada várias vezes durante a madrugada. Eu dormindo, eu acordo assim, sentindo aquela sensação de sufocamento. E parece Aconteceu comigo esses dias. Pois é. É ruim, né? A Nossa, sensação horrível. de Eu acordei morte. desesperado, fui no banheiro, parecia que eu falei, meu, vou morrer. Como Pois se eu é. tivesse engolido algo muito grande, assim. Sim, não tivesse fechado, Ia né? fechado, Pois Falei, é. meu, vou parar de respirar a qualquer momento. Então, já aconteceu Foi isso muito comigo. real. E quando acontece, eu começo a repreender. Dentro do meu quarto, o sangue de Jesus te repreenda. Porque Satanás, o que Jó diz? Quando os filhos de Deus vieram, Satanás também veio. Ah, tá vendo? O Senhor diz, tem visto meu servo Jó? Tô vendo, mas toca nisso, toca naquilo, toca naquilo. Então, o diabo tá o tempo todo querendo tocar. É por isso que acontece tantas coisas no nosso meio, tantos escândalos, tanta coisa, e muita gente morre na fé. Porque são pessoas fracas espiritualmente e são pessoas que estão apegadas a homens. Se a minha fé estiver firmada em Cristo, sólida em Cristo, vai vir o dia mau, o vento contrário vai soprar, Satanás vai tentar lançar seus dardos inflamados, mas eu não vou cair, vou permanecer de pé. Agora tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Malaquias capítulo 2, versículo 13. Deus condena as orações e as lágrimas de quem estava em pecado. É a prova, para você que está em casa, de que Deus rejeita a oração. A gente gosta de cantar, Deus não rejeita a oração. Sim, ele rejeita. No capítulo 2, versículo 2, Deus diz, se vocês não ouvirdes e não honrar o meu nome, as suas bênçãos, ele está dizendo para os sacerdotes, suas bênçãos serão amaldiçoadas. Ou seja, não adianta você abençoar porque eu vou amaldiçoar. Os sacerdotes abençoariam o povo, mas Deus amaldiçoaria. As orações deles não seriam ouvidas. Por quê? Porque eles estavam em pecado, o povo estava em pecado. A gente olha para Balaão, lá em Números capítulo 22, que ele tenta amaldiçoar e acaba abençoando, porque Deus tinha abençoado o povo. Só que aqui é o contrário. Deus está dizendo, esse povo está em pecado, eu vou fazer o oposto agora. Porque Deus não ouviria a oração do sacerdote em pecado. Então Deus rejeita a oração. Deus rejeitou várias orações na Bíblia. Em Jeremias capítulo 14, Deus diz para o profeta que ele está proibido de orar pelo povo. O capítulo 14 de Jeremias começa com o título Jeremias intercede em vão pelo povo. Então, Deus rejeita a oração. Não adianta dizer esse negócio que eu tô meu marido da outra, agora Deus vai ouvir minha oração para esse casamento ser abençoado. Não, Deus vai rejeitar a sua oração, Deus vai rejeitar você também. Então, o mesmo Deus que transforma maldição em bênção, é o mesmo Deus que transforma bênção em maldição. É errado orar
orar por uma pessoa, tipo, Ô, eu quero aquela mulher, eu quero aquele homem. ô, Miss, antes de responder, só complementar uma coisa que você estava falando do Deus Sim. rejeitar a oração. Tiago, se não me engano, é Tiago capítulo 3, que ele fala, né? Vocês pedem mal e não recebem porque pedem para. Seus próprios deleites. Exatamente. Concupiscência. Mas desculpa, pode continuar. Sobre essa questão aí, eu tenho uma amiga que ela fez uma cartinha para o Senhor tem muito tempo. Porque ela pegou um testemunho aí de alguém na internet que disse que fez uma cartinha para o Senhor e deu certo com ela. Tem experiências que só você vai ter com Deus. Tem experiências, só Moisés teve aquela experiência ali da sarça, entendeu? Então, assim, tem experiências que é só você. Deus é o Deus de exceções irrepetidas na Bíblia. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Então, tem experiência que é sua e você não tem que pregar essa experiência como doutrina. Você pode contar o testemunho. Ela fez uma cartinha para o Senhor. Ela quer um homem com as descrições pessoais que ela deu. Inclusive, ela me falou, disse assim, olha, o perfil deste homem é mais ou menos ali voltado para o Leonardo DiCaprio. Eu disse, no Brasil não tem um desse. Então, Esquece. se no Maranhão piorou. Você já tem que pensar em mudar, cara. Aí ela fica, Senhor, mas se for assim eu não quero, se for asseado eu não quero, se for cabeludo eu não quero. Eu digo, pronto, tá difícil. Qual é a finalidade que eu tenho em orar e dizer a Deus? Senhor, eu quero um homem de cabelo loiro. Eu quero um homem de cabelo liso. Eu quero um homem que seja, que tenha essa altura. Não, eu quero um homem que seja fiel a ti. Eu quero um homem que a beleza dele espiritual esteja acima da beleza, porque a Bíblia diz que a beleza é enganosa, ela Ame mais basta. o Senhor do que a ele Sim, mesmo. Exato. sim. Então, assim, eu disse a ela, essa oração não vai ser respondida. Ela tem anos que ora por isso. Mas parece que Deus nunca Sim. vai me dar meu esposo. Eu disse, pois é, ele vai te dar teu esposo. No dia que tu parar de olhar para o estereótipo e olhar Pra e dizer dentro, né? assim, Senhor, eu quero um homem segundo o teu coração. Eu quero um homem crente que não olhe só para o meu corpo e queira me usar. Eu quero um homem que te ame a ponto de me amar com todos os meus defeitos. Então, não é errado E não se você guardar orar. também, né? É Sim, importante, né? Pro sim. esposo, né? Não é errado você Confiar, orar. né? Eu creio que todos nós temos um perfil de pessoa que vai nos agradar. Por exemplo, você olha para aquela pessoa e diz, nossa, que linda, que lindo, né? Mas o maior objetivo não é ter uma pessoa bonita, ter uma pessoa, hoje, nesse século que a gente está vivendo, de tanta promiscuidade, de casamentos tão superficiais, qualquer coisa divorcia, a gente precisa olhar e dizer assim, ó, se for um homem segundo o teu coração, para me suportar com meus defeitos, eu já fico satisfeita. E isso que você falou, assim, das pessoas quererem olhar muito as pessoas em si, o mundo, as regras, assim, do mundo, né? Teve um outro dia que eu vi uma pessoa, me apareceu, mas eu nem sigo a pessoa, então eu não vou saber que fala quem é, né? Uhum. Que tipo, tem uma caixinha de pergunta, e a mulher falou pra outra assim, eu deveria ter saído com um cara que ele queria me levar pra jantar, eu falei pra gente ir no Coco Bambu, ele falou que não, pra gente dividir a conta. Pô, ele não consegue nem sustentar, né? Alguma coisa assim, né? Daí a mulher respondeu pra ela, olha, olhando o seu perfil, você tá cobrando um homem que você não condiz a você, né? Porque você não consegue nem ser a mulher de provérbios. As suas fotos aqui estão meio sedutoras. Sabe, tipo... Então, verdade. Não adianta querer um homem segundo o coração de Deus se você não é uma mulher E segundo o se é um coração homem de segundo o Deus. coração de Deus, ele vai olhar e vai falar, Deus me livre. Justamente. Só treva. Então, assim, no Novo Testamento, os dois maiores exemplos de oração que nós temos é Jesus e Paulo. Jesus orou, os discípulos oraram, Paulo orou. E eu quero aqui, a gente já está caminhando para encerrar, né? Falar um pouquinho sobre a parábola de Lucas 18. Jesus começa o capítulo dizendo, Lucas começa dizendo, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. De todas as parábolas de Jesus, essa para mim é a mais profunda. Jesus conta uma parábola sobre o dever. O que é dever? É aquilo que eu tenho que fazer, eu sou obrigada a fazer. Entendeu? Então, assim, Jesus disse que orar é um dever. Ou seja, se eu não oro, eu estou pecando. Se eu tenho o dever de estar todos os dias às 8 horas da manhã no trabalho, eu não estou, eu vou ser demitida. Então, eu preciso entender que deveres foram feitos para serem cumpridos. Sobre o dever de orar. Orar quando? Sempre. Todos os dias, em todos os lugares, com todo o seu coração, com todas as suas forças. E você também não pode desfalecer, você não pode desanimar. Você passou um ano orando por algo e não aconteceu, continue orando. Porque o Senhor é poderoso para fazer além do que você tem pedido ou pensado. E aí Jesus conta essa parábola dizendo, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. Olha só, o juiz ocupa um alto posto na sociedade, mas ele tem um coração iníquo, corrompido.
E ele não tem temor a Deus e não respeita ninguém. Porque quem realmente não conhece a Deus, ele trata as pessoas de uma maneira que ele não gostaria de ser tratado. Só que nessa mesma cidade tinha uma viúva e não tinha ninguém que intercedesse por ela. E a Bíblia diz que todos os dias ela ia diretamente com ele. Ela não ia na secretária, ela não tinha um promotor, ela não tinha um advogado, ela ia diretamente no juiz e dizia: faz justiça contra o meu adversário. E a Bíblia diz que por muito tempo esse juiz ficou ignorando o pedido dela. Só que ele era tão ímpio, tão carnal, tão ruim, que ele disse assim: rapaz, essa mulher está me incomodando. Eu vou julgar a causa dela para ela me deixar em paz. Insistiu, né? E Jesus diz assim: ouça o que diz o iníquo juiz. E Deus, por acaso, não faria justiça aos seus filhos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que aos olhos dele ele esteja demorando. E ele diz: digo que depressa me fará justiça. Mas esse depressa de Deus, ele não é o nosso depressa. Deus trabalha no de repente. Um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, se as nossas orações não forem atendidas no nosso tempo, a gente precisa descansar na soberania daquele que conhece os nossos dias, sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. É o autor da nossa história, é o autor da nossa fé, é o consumador de tudo, é o primeiro e o último, é aquele que é, que era e que há de vir. E devemos ter essa certeza. Ele está trabalhando. Ainda que aos nossos olhos nada esteja acontecendo, ele está trabalhando. Ele não tosqueneja. O que é tosquenejar? É dar aquela piscada de olho. Ele não faz isso. Ele não tosqueneja e nem dorme. Ele é o guarda de Israel. O guarda de Israel que protegeu o seu povo, que tinha sangue nos umbrais das portas. Ele está nos protegendo, está nos guiando ao centro da vontade dele. Está trazendo alguém hoje que já perdeu o caminho, ele está reprogramando a rota para que essa pessoa volte ao centro da vontade dele. E essa parábola fala muito comigo, porque é a certeza de que as nossas orações estão sendo ouvidas, de que as nossas orações estão chegando ao céu e de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Porque ele não é homem para quem minta e nem é filho de homem para que se arrependa. Eita, é forte, hein, pessoal? Você já compartilhou quantas vezes aí? Continua compartilhando, porque é para honra e glória de Deus. E que o Espírito Santo, mais uma vez, visite você, a sua casa, a sua família e te entregue o renovo do plantio dele, para que você viva o extraordinário do Senhor. E Jesus também fala, né, para orar para que você busque ser, só eu colocando agora, porque você busque ser santo, né? Porque ele fala: vigiai e orai, porque chegará o dia que eu chegarei como ladrão. É Ou seja, verdade. é sobre o seu Sem futuro. avisar. E aí é que tá a questão, né? Se Jesus voltasse agora, estaria preparado para ir para o céu? Para ir para o paraíso, ser resgatado pelos seus anjos? É a prova de que eu estou preparada para subir, é se eu estou todos os dias fazendo o que diz Apocalipse ali no finalzinho. Bem-aventurado aqueles que lavam. Lavam é um ato contínuo. Lavar constantemente suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é isso? É se purificar dos seus pecados. O que é isso? É se santificar. O que é isso? É se separar do mundo. Quanto mais o seu coração está nas coisas desse mundo, mais distante de Deus você está. Porque não tem como. O mundo, ele puxa para um lado e o espírito puxa para outro. Então nós precisamos saber que quem está perto de Cristo, ele está incomodando o mundo, está incomodando o diabo, ele está andando na contramão do mundo. E aí, além de Jesus, de Paulo, a gente vê os pais da igreja orando, os pré-reformadores orando, os reformadores orando, os puritanos orando, os metodistas oraram, os pais do avivamento oraram, os missionários, nossos pais na fé. E eu pergunto para você que está em casa, como é que está a sua vida de oração? Quantas horas por dia você ora? Porque se a gente fosse dar o dízimo do nosso dia para o Senhor, em oração, leitura da palavra e louvor, a gente passaria mais de 2 horas. E tem gente que, às vezes, mas eu fui no culto. Mas às vezes passou o culto no celular, conversando, a mente distraída, e não recebeu nada. E isso para Deus é inútil. Esses sacrifícios são sacrifícios de tolo. Você precisa ir à casa do Senhor, cultuar, adorar Ele em comunidade. Por que a gente se congrega? Por que nós não somos desigrejados? Porque a gente quer ter comunhão. E aí a maioria dos desigrejados diz assim: mas eu fui ferido na igreja. Mas igrejas são constituídas por pessoas imperfeitas. Tem pessoas que ferem e tem pessoas que Deus vai levantar para te ajudar também na igreja. Forte, hein? E tem muitas pessoas que querem comprar bênçãos, né? Através de dízimo e de oferta. É verdade. Infelizmente, a gente vê muito isso. A partir do século XIX em diante, a gente está vendo muito esse florescer de tantas campanhas, de tanta coisa. E é sempre com foco financeiro. Os falsos profetas hoje, eles estão tudo que eles fazem
converte em dinheiro, dá o dízimo dobrado, faz um ato profético, faz um ato de fé. Por que você não faz um ato profético de passar um mês sem murmurar? Eu vou fazer um ato profético e passar um mês sem mentir, um mês sem mexer com ninguém, né? Então, assim, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente vê que Satanás não está temendo algumas igrejas. Porque Satanás, ele só teme quem ora. Né? Porque quem ora tem poder, quem ora tem autoridade. Spurgeon foi um grande homem de oração e deixou um grande legado. Jonathan Edwards, a esposa dele, disse certa vez que ninguém conhecia a vida daquele homem de oração. Hudson Taylor, segundo a biografia dele, diz que o sol não nascia na China sem que ele estivesse de joelhos. E a gente? Às vezes é acordar de madrugada, Deus desperta a gente de madrugada e a gente ora. Então, assim, não tem fórmula diferente. É por isso que, às vezes, as pessoas banalizam tanto a oração. Porque elas acham que é uma coisa assim simples. Ah, isso aqui é simples, eu não vou fazer, não. Eu vou na força do meu braço. E na força do braço não vai dar certo. Né? Moisés ficou 960 horas diante de Deus. E a Bíblia diz que quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. Porque quem ora reflete a glória de Cristo. Quem olha tem essa humildade. Às vezes você chega num lugar e a pessoa diz, nossa, você é tão humilde. Que a gente nem percebe. Porque você não dá fruto para você mesmo. Você não percebe que você está nesse nível de humildade, de santificação, pela sua forma de tratar as pessoas, pela sua forma de fazer seus negócios. A gente só percebe isso quando alguém chega e fala para nós. É por isso que a Bíblia diz que quem tem que nos louvar é os outros lábios. Não somos nós. Tem gente que eu sou o maior profeta dessa geração. Não é. É falso profeta, é mentiroso. Porque quem é não sai dizendo por aí que é. Então, na luta contra o pecado, a gente só vai vencer com oração. Oração constante. Amanhecer o dia é orando. Em qualquer lugar que Deus te levar é orando. E qualquer coisa que você for fazer, por exemplo, antes da gente gravar, antes da gente pregar, precisa existir um momento antes com Deus. Com certeza. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração tem efeitos poderosos. A gente precisa voltar a acreditar no poder da oração, no poder da comunhão, no poder da oração coletiva, no poder da intercessão pela nossa nação, para que Deus destrone todos esses principados que estão aí usando a situação que está acontecendo para mergulhar ainda mais o nosso país num colapso. E Satanás, ele tenta a todo custo fazer com que a gente ignore o poder da oração. Você pode olhar o louvor na igreja. No momento de louvor, o povo está tudo animado e tal. Chama para orar, o povo baixa. Chama para evangelizar, vão poucas pessoas. Porque o evangelismo tem que ser acompanhado de oração. Você não sabe o que você vai encontrar. Então, tudo que a gente for fazer tem que orar. Para pregar tem que orar. Para cantar tem que orar. Para dirigir um culto tem que orar. Para evangelizar tem que orar. O segredo é esse. Por que as pessoas estão inventando tanto curso? Eu vou vender um curso de como você ter autoridade espiritual. Eu vi esses dias no Instagram a mulher ensinando o povo a soprar sobre os outros e o povo cair na unção. Isso é uma palhaçada. Isso é uma forma de tirar dinheiro dos tolos. Porque se a pessoa tem sabedoria, ele vai olhar e dizer, isso aqui não é bíblico. Eu não vou fazer isso aqui. Então, assim... E o povo perece por falta de conhecimento. E o povo não está querendo conhecimento. O povo está querendo o quê? Comida embutida. Aquele miojo de 3 minutos ali. Processada. O que o povo quer? Live profética. Cadê a oração nessas lives? Aí entra uma pessoa, o cara chama lá ela no vídeo, aí fala, tá acontecendo isso e aquilo na tua vida. Gente, pelo amor de Deus. Ah, não, mas se Deus quiser, ele usa. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo, uma drag queen cantando um hino da Lauriette na apresentação dela. Ela falou assim, não, mas Deus usa ela lá na boate para o povo ter consciência. Não, o Senhor é santo. Ele não vai usar impureza para trazer o povo ao arrependimento, não. Ele vai usar a santidade, é a purificação, vai queimar em nós como fogo, queimando e destruindo o pecado dentro de nós. Então a gente precisa se voltar ao trono de Deus com lágrimas. É tempo de choro. Se nós não chorarmos em 2025 pelos nossos pecados, pela falta de avivamento, de quebrantamento de toda a nação brasileira, 2026 vai ser pior. Porque esse ano a gente não tem boas estatísticas, tanto para o espiritual, quanto para o político, quanto para as outras áreas. E a tendência é só piorar. Mas quem está em Cristo, ele tem autoridade espiritual para orar, para profetizar, para mandar os demônios embora. E a Bíblia diz que o Senhor nos deu poder e autoridade. As pessoas hoje elas só querem, em alguns casos, o poder. Eu quero poder para fazer. Mas e a autoridade? Que quando você abre a tua boca, os demônios se sujeitam a você.
Cadê o povo que ora pelos enfermos e eles são curados instantaneamente? Cadê esse povo de oração que gosta tanto de estar nos holofotes, nas redes sociais, dizendo que estão produzindo conteúdo relevante? Cadê? Cadê a nossa autoridade para chegar no endemoniado e ele não cuspir na nossa cara dizendo que a gente está em pecado, que a gente fez isso ou aquilo e está encoberto? Cadê o povo que tem coragem de dizer, Senhor, eu vou confessar meu pecado, vou pagar o preço? Irmão, só faz isso quem vive uma vida de oração. Ó, Neemias chorou, Esdras chorou, Daniel, Jeremias, todos eles choraram pela situação do povo. E por que a gente não ora? Por que a gente não se une como igreja? Ah, mas mais de 50% do povo brasileiro é evangélico. É evangélico, mas não é cristão. Porque hoje todo mundo diz que é evangélico. Mas o cristão verdadeiro, ele chora. Estão vendo e não tendo experiência. Justamente. Ele chora pela situação que o mundo está. Ele chora pela situação espiritual que está essa nação. A nossa nação, ela só não vai entrar num colapso mesmo porque essa nação é do Senhor. Mas a situação espiritual que essa nação está, cada dia mais surgem mais escândalos. É pastor que está denunciando o pecado e ele mesmo está vendo em pecado. É pessoas que estão aplaudindo a queda dos outros. É pessoas que estão usando as redes sociais só para ficar atacando isso ou aquilo. E aplaudindo. Gente, Disputa de igreja, né? sim, disputa de ego. A minha igreja é maior, a minha igreja tem tantos membros, tá? Mas quantos destes verdadeiramente estão caminhando para o céu? Porque a igreja está cheia de gente. Uma vez, Paul Walsh pregando, o título da mensagem é Pregação Chocante. Ele disse, metade desse auditório daqui a 50 anos vai estar no inferno. Porque as pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo. É por isso que muita gente vem para Cristo, aceitei Jesus, daqui a um mês já está no mundo de novo. E a questão é, eles estão lutando por cargos, por posições e se esquecendo do mais importante que é o povo. Sim, com certeza. E se esquecendo por que Deus levantou, Uhum. que é pro povo. E a identidade da igreja é uma identidade de oração. Eu, infelizmente, assim, eu tenho muita saudade dos anos 90, em que a gente não tinha tanta ostentação, mas a gente tinha autoridade. A autoridade da igreja está na oração. John Bunyan passou 18 meses chorando pelo seu pecado. E às vezes a gente não quer chorar por um mês. Começa a fazer uma campanha de oração por um filho, pelo esposo. Ah, não, vai largar esse homem. Mas eu oro para que Deus levante pessoas, assim como Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 18, que orem em todo o tempo, com toda oração e vigiem. É necessário vigiar. Porque às vezes aquilo que a gente mais está atacando vai ser o pecado que vai nos destruir mais à frente. Eu lembro de uma vez, uma história que eu ouvi de um pastor, ele pregava muito contra o pecado. E aí uma mulher chegou nele, muito sedutora, e ele, sai Satanás, eu não vou cair e tal. E ela falou, um dia eu te pego. Olha. E aí, anos depois, chegou uma adolescente na casa dele para falar com a filha dele e a filha não estava. Ele, não, mas pode ficar aí e esperar. E a menina disse, não, eu vou embora. Quando ela virou para ir embora, do nada ela voltou. E quando ela voltou, ela já voltou assim, toda sensual, para encontrar com o pastor. E o homem olhou naquele momento. E aí, chegou às vias de fato com ela. E quando terminou, ela olhou para ele e disse assim, eu não falei que eu ia te derrubar? Porque é por um minuto, é por um momento que você deixa de vigiar. Que grandes acidentes acontecem, que grandes destruições acontecem. Tem gente que vive aí há 18 anos no pecado, pregando contra o pecado. Mas tem gente que basta uma vez para que aquela situação venha a ser exposta. Porque quanto maior o chamado de Deus na nossa vida, maior é o preço que nós vamos ter que pagar em oração. Eu desconfio de um pregador que hoje só prega mensagens prontas sem entender a urgência da oração. Sim. E é necessário se debruçar e ouvir de Deus para entregar o que de fato vem de Deus, né? Sim. E eu sei que não é o assunto em si, mas o que você poderia falar, Miss? Um exemplo, vai. Eu tô numa vida de oração constante, eu oro mesmo, a todo momento, toda hora eu tô falando com Deus, só que eu não jejuo. Orar sem jejuar. É isso? Uhum. Então, tem pessoas que não podem jejuar por vários motivos. Por motivos de saúde. E isso não diz assim, não, a oração dela não vai subir porque ela não jejua. Não, a oração vai ser ouvida da mesma maneira. Por questões de saúde, por questões de horário de trabalho, né? Às vezes a pessoa trabalha à noite e ela passa o dia em casa, precisa cozinhar, precisa fazer tantas coisas, e ela não consegue manter aquela rotina de prática, até porque o jejum é algo que você faz por um tempo determinado, né? Então, assim, o Senhor não vai deixar de ouvir a sua oração se ela não vier acompanhada de jejum, mas quando a oração vem acompanhada de jejum, o espírito se fortalece mais. Você vai estar ali mais pronto, mais preparado para entrar em batalhas espirituais e sair delas vitorioso. Então, assim, a oração acompanhada de jejum é
o que aconteceu com Esther. Por exemplo, ela disse, eu vou diante do rei, nós vamos orar e jejuar por 3 dias. E Josafá também apregou um jejum, né? Durante um dia aquele povo jejuou. Ninguém come, ninguém bebe até Deus responder. Deus levantou Jaziel e disse, dai ouvidos, nessa peleja vocês não vão pelejar. 3 reis se levantaram contra ele. Marcou lugar para destruir ele. E o que Deus fez? Fez aquele exército se autodestruir. Entendeu? Então, assim, basta um dia, basta 3 dias, basta um momento que você realmente, o teu coração estiver verdadeiramente sintonizado com o céu. Senhor, eu vou fazer isso aqui. Deus não se limita a tempo. Aí tem gente, mas às vezes eu estou esperando 2, 3 meses. Vai lá e analisa a tua vida. Será que não tem um perdãozinho para liberar? Será que não tem uma situação que você errou com alguém, você precisa confessar essa pessoa? Então, às vezes, isso impede a nossa oração, mas de ser atendida, não em si, o fato dela não vir acompanhada de jejum. Foi isso? Forte. Sim, sim. É sobre a verdade do seu coração, Sim. Sim. né? É onde você está, né? Não é só sobre o que você quer. Pois é, esses dias Sim. aconteceu um episódio comigo. Eu sempre tenho orado pedindo ao Senhor para revelar o meu coração a mim mesmo, porque o nosso coração é enganoso. E às vezes a gente acha que está agradando a Deus com o nosso comportamento, quando na verdade nós não estamos. Sim. Então eu pedi ao Senhor que me mostrasse se verdadeiramente eu estava honrando e agradando a Ele em tudo que eu estava fazendo. Deus permitiu uma situação que aconteceu comigo e eu passei em torno de 6 dias só chorando por causa daquela situação. Mas a forma como eu reagi diante daquela situação foi uma forma de o Senhor dizer a mim, tu realmente não está nesse nível de santidade que eu espero de ti. Então, assim, o Senhor me chamou a atenção através da situação que enfrentei para que eu viesse a tomar uma atitude diferente diante das situações que vêm a tentar me tirar a paz, que vêm a tentar roubar a minha fé, que vêm a tentar me desequilibrar. Do momento do desequilíbrio, o que é que você faz? Como você reage? Como que você... Porque, assim, o problema não é só a ação. É principalmente a forma como tu vai reagir. A forma como Jesus reagiria diante de um endemoniado, diante de alguém que vinha até ele. Ela fala muito, a forma como nós reagimos fala muito mais sobre nós do que sobre as pessoas. Fala muito mais sobre nós do que sobre as circunstâncias. E é isso. E orar é também estar preparado, né? Para circunstâncias que podem vir a acontecer. Não é só sobre alegria, né? Sim, com certeza. Eu penso que a nossa vida com Deus, nesse presente tempo, ela tá mais para choro, pranto, clamor, do que para essa ostentação, essa alegria toda. Às vezes a gente fica assim, pode até a minha fala ser mal interpretada, as pessoas podem dizer, mas o crente tem que andar triste? Não, a gente tem que andar triste, lamentando pela situação da nação, pela nossa situação pessoal de pecado, pela situação da nossa família, pela irreverência do nosso coração. Olha como as pessoas hoje têm usado a casa do Senhor de forma irreverente. Olha quantas coisas têm acontecido, tantas aberrações têm acontecido, tanta gente usando o púlpito de uma igreja, homens afeminados, homens que não têm... Você não tem discernimento, será, para dizer, eu não vou colocar isso aqui dentro da minha igreja? Não, quer louvar, quer ter um ministério, te prepara. Te organiza aí, porque Deus é santo. E quando nós oramos, nós temos esse senso da urgência de entender a santidade de Deus. Pelo fato de nós não termos essa consciência da santidade de Deus, a gente falha e acha que não falhou, não errou. Não vou pedir perdão, não, isso é tão pequeno. Não vou atrás disso aí, não vou atrás de resolver isso, não. Então, quando nós temos a noção de que o nosso Deus, ele é santo, ele está sentado em um alto e sublime trono, o seu trono é santo, suas vestes são vestes de santidade, a gente vai procurar se santificar para agradar o Senhor que nos chamou. Uma pergunta. Não sei se vai ter muito a ver com a oração em si, mas no exemplo, por exemplo, você falou, uma drag queen para falar para uma balada, não sei o quê, e tem gente que tenta normalizar, fala, não, Deus está me usando, Deus, né? Aí a minha pergunta é, Deus não aceita tudo ou ele não aceita todos? Não, ele não aceita tudo, né? Porque o que a palavra do Senhor nos ensina? Que você deve vir a ele com o seu jugo, com o seu fardo e substituir pelo dele. Então, assim, teu fardo tá cheio de pecado, tá cheio de promiscuidade, tá cheio de leviandade, e aí você chega e joga esse fardo diante dele. Ele vai te aceitar, ele vai ver a sinceridade do teu coração e ele vai te transformar à medida que você se permite ser moldado. Porque às vezes Deus está querendo que tu mude em algo e tu tá resistindo àquilo que o Espírito quer fazer na tua vida. Então, assim, ele não aceita tudo. Por quê? Porque nem tudo
é santo, nem tudo é puro, nem tudo é correto, nem tudo é honesto, nem tudo traz louvor, nem tudo traz virtude. Tudo aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é puro, nós devemos pensar e fazer. E aí ele vai aceitar. Ele vai aceitar o nosso louvor, ele vai aceitar nossas orações. Quantas orações são interrompidas? Quantos louvor não passa do teto? Quantas vezes a gente faz eventos para nós mesmos e não acontece nada? Hoje as igrejas têm feito muito evento para si mesmo. É assim, ministérios convidam as outras congregações, lota a igreja e o povo ouve a palavra e sai de lá como se não tivesse ouvido, porque não pratica. E o Senhor está vendo tudo isso, está tudo sendo registrado. Então, assim, Deus não aceita tudo, porque Ele é santo. Mas o Senhor aceita, uma vez que você vem a Ele, com o seu fardo, com o seu jugo, com o seu pecado, e joga isso diante dele, diz assim, Senhor, eu estou aqui, me transforma. Eu estou colocando no altar e eu não vou tirar. Porque eu sei que o Senhor vai fazer com que essa situação seja transformada. Aí o Senhor entra no cenário e muda. Mas Ele não aceita tudo. O Senhor é santo. Estamos no fim dos tempos? Última pergunta. Não tem nada a ver, mas... Ai, Guigo. Eu creio que nós estamos caminhando para o fim. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado em todo mundo e testemunha a todas as gentes. O evangelho foi pregado em todo mundo? Não. Em testemunha a todas as gentes? Não. Há mais de, se eu não me engano, 3.000 línguas e povos que ainda não ouviram falar de Cristo. Então, esse evangelho tem que ser pregado para depois vir o fim. Eu creio que essa geração ainda não será a geração do arrebatamento, né? Tendo em vista que o evangelho ainda não foi pregado e os anos estão passando. Mas a gente tem que entender que a qualquer momento Jesus volta para nos buscar individualmente. Quantas pessoas têm morrido de morte súbita? Quantas coisas têm acontecido nesse presente tempo? Ontem mesmo morreu uma empresária na minha cidade e era uma pessoa bem relevante. Morreu, amanheceu o dia. Morreu. Então a gente tem que estar preparado. Não sabemos o dia e a hora. Ele virá como ladrão, como você disse. O ladrão avisa a hora que vem? Não. Se ele avisar, a gente se prepara. Vai estar ali armado, unhas e dentes. Vai colocar reforço nas portas. Mas ele não vai avisar. Porque ele quer encontrar um povo que o ama a ponto de estar se santificando e se preparando para ele voltar hoje. Se Jesus voltar hoje, eu vou subir. Se ele voltar amanhã, eu vou subir. Todos os dias. Viva cada dia como se fosse o último. Porque a qualquer momento Jesus volta. Estamos numa fila com uma senha invisível e a qualquer hora o nosso número pode ser chamado. Sim. Eu falo que é bem nessa linha, né? Porque eu falo assim, o importante, entre aspas, tá? Não é quando Jesus volta, mas é quando você vai. Porque Jesus pode falar, volta daqui 100 anos. Mas você sabe quando você vai? Então por isso que é o vigiar, né? Quer dizer, hoje eu não tô sendo santificado e chegou o meu dia, amanhã você vai fazer o quê? Sim, é isso aí. Eu quero... É a última pergunta? Já fiz a última, a gente já tá chegando no fim, Fique à né, vontade. pessoal? A gente já tá chegando no fim, a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado. Ainda vai ter uma mensagem final aqui poderosa para sua vida. E Miss, a gente agradece a Deus, agradece ao Senhor Jesus Cristo. A hora passa, a hora voa, né? Verdade. Falar de Cristo é muito bom, muito maravilhoso. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu creio que vai ser a primeira desse ano de muitas, Opa! né? Para falar de Jesus, para admoestar muitas pessoas que de fato querem aprender com Cristo. E a gente crê que Cristo dá dons para as pessoas, para os escolhidos dele, né? Uns dons de mestre, outros de apóstolos, outros para pastores, pregadores, evangelistas, missionários, enfim, e a gente sabe que Jesus sempre vai levantar alguém. Talvez ele te chamou e você não optou em obedecer. Pode ter certeza que ele não vai precisar somente de você, ele tem outros para levantar, Com certeza. né? Sim. E Miss, a gente sempre pede para deixar aquela mensagem final, né? Maravilhosa, poderosa, que tá queimando no coração para as pessoas. Amém. Paul Washer disse uma vez que ele disse assim, eu não choro porque eu não tenho coisas. Eu choro porque eu não sou parecido com Cristo. Nós precisamos se parecer com o Cristo que nós servimos. Tem um hino da cantora Mara Lima que diz, se eu perder tudo na vida, a tua presença eu terei. Eu fui abandonada quando eu nasci, eu fui criada sozinha, eu fui muito maltratada na vida e até hoje eu não entendo o porquê de algumas coisas. Mas todo mundo pode ir e vir, contando que Jesus fique. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Eu posso ser abandonada de novo, humilhada de novo, rejeitada de novo. Se Cristo permanecer, Ele é suficiente. Tem uma frase que diz que se a dor não passar, Cristo é suficiente. E no ano de 2024, eu passei o ano todo fazendo a obra do Senhor, sofrendo uma depressão silenciosa que ninguém sabia.
E o meu esposo, todo dia, quando acordava, ele dizia: força, força para mais um dia, hoje tu tem que pregar. E eu não tive um amigo, não tive uma visita, não teve uma pessoa da minha igreja para ir na minha casa e dizer: irmão, eu me importo com você. Hoje, se eu mandar mensagem a alguém que eu às vezes espero que tenha uma palavra para mim, essa pessoa pode me ignorar. Mas eu sei que quando eu entro no quarto e eu dobro os meus joelhos, o Senhor me ouve. Talvez você está aqui em casa e está passando por uma situação parecida. E eu quero só dizer isso a você: Cristo é suficiente. Não sai da igreja por causa das pessoas. Quem sai da igreja por causa de pessoas nunca esteve lá por amor a Cristo. Cristo é suficiente. Eu não tive irmãos. Não sei quem é meu pai biológico. Eu tenho falta de algumas coisas hoje. Mas eu sei que Cristo preenche todos os espaços vazios do nosso coração. Ele é suficiente e sempre será suficiente. Feliz 2025. O Senhor venha nos dar força para que a gente possa, assim como Jim Elliot, cruzar os portais do esplendor e vê-lo na sua formosura. O maior desejo do crente deve ser ver Jesus como ele é. Nada nessa vida vale a pena se nós não tivermos o foco de um dia estarmos com ele para sempre. E eu sei que a qualquer momento Jesus volta. Eu passei por situações tão difíceis que eu cheguei a pedir a morte. Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais força. Mas eu estou aqui. E se eu estou aqui, tem um propósito. E enquanto tem vida, tem esperança. Algo o Senhor está fazendo e eu não sei. Mas um dia ele esclarecerá. E ainda que ele não esclareça, tá tudo bem. Porque ele é perfeito em tudo que ele faz. Glória a Obrigada. Deus, Glória a que Deus. forte. É. Que forte, e obrigado por você abrir isso, porque Amém. tem tantas pessoas sofrendo silenciosamente. Depressão não é diabo, não. A depressão ela pode ter Não. vários Sim. motivos. E um deles pode ser esse, né? De origem espiritual. Mas não necessariamente que seja. A gente começa a espiritualizar coisas que não devem ser espiritualizadas. Nem É. tudo é demônio, né? Muitas vezes você precisa mesmo procurar um médico e ele vai te auxiliar e te direcionar com relação a isso. E é muito importante a pessoa que se diz espiritual aprender a enxergar feridas que não se veem. Porque se eu tiver um machucado aqui, tiver costurado aqui, você vai conseguir ver. Mas aquela que você não consegue enxergar, e sim precisa ter o discernimento espiritual através do Espírito Santo de Deus para Com auxiliar e ajudar o seu irmão, a sua irmã. Né? Sim, Miss, bom, obrigado mais uma vez. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por poder proporcionar este momento mais uma vez e podermos falar do nome dele, enaltecer o nome dele. Espero que a gente tenha cumprido isso. Amém. A todos que estão assistindo ou assistirão em algum momento esse podcast. Que Deus abençoe você, sua Amém. vida, sua família, missionário. As portas estão abertas sempre para voltar. Uma pena que hoje seu esposo Não pode vir. não pôde vir, Mas minhas filhas estão comigo. mas na próxima, se Deus quiser, ele também vai estar aqui. É uma pessoa Amém. muito querida e Amém. fica também o convite para ele também se sentar aqui novamente. Vai gravar com a gente aqui em breve, se Deus quiser. Né? Amém. Pessoal, que vocês tenham aproveitado, desfrutado o máximo, tá? E isso é só o começo de 2025 e vai ter muito mais para a honra e glória de Jesus. Obrigado.